Novel e fanfic narradas. The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 211. Ecos da Guerra, Olhos nas Sombras. Com um baque, a cabeça do Forcaiu caiu no chão. Depois de respirar fundo, Lan olhou ao redor do campo de batalha. Os 3 bruxos da escola de víboras estavam acabando com Forcaiu ferido. Não havia razão para eles terem problemas, pois a criatura estava completamente envenenada. Leto estava se preparando para cravar sua espada na espinha do monstro. Em outro canto, o campo de batalha dos Ghouls parecia uma festa para Blackwind, que estava correndo à vontade. Os cavaleiros já tinham começado a limpar a área. Vendo Lan indo embora, 2 soldados Sintra correram para a frente. Eles habilmente sacaram suas facas e, após manusear o cadáver do Forcaiu por um momento, extraíram um pedaço de material mutagênico azul esverdeado, que colocaram em um recipiente de cerâmica alquímica. Com um líder que gostava de matar monstros e coletar materiais, seus soldados eram bem treinados em coletar materiais. Com a batalha terminada, Lan finalmente teve tempo de observar o grupo que havia solicitado ajuda. Era fácil identificar quem eram. Os cavaleiros que lutavam usavam capas com brasões bordados. O brasão era bastante peculiar, dividido em 2 metades. No lado esquerdo havia uma águia lírica voando sob um céu amarelo, e no lado direito, um losango vermelho sobre um fundo branco. Parecia que 2 emblemas tinham sido fundidos à força. Era a heráldica da Confederação dos Reinos de Líria e Rívia. Ao ver Lan se aproximando, a rainha Meve, protegida por seus cavaleiros, ordenou que seus soldados recuassem, permitindo que ele se aproximasse para falar cara a cara. Enquanto Lan se aproximava, a rainha Meve o observava curiosamente. Ela tinha ouvido falar do Leão de Sintra, mas agora, depois de vê-lo derrotar o Forcaiu, ela entendeu que a verdade era maior que os rumores. Sempre ouvi falar da fama do Leão de Sintra, Meve disse com admiração. Mas hoje vi que a realidade excede em muitas histórias. Depois ela olhou tristemente para seus soldados, muitos dos quais haviam caído em batalha. O reino de Líria e Rívia estava na linha de frente da defesa contra Nilfgaard na fronteira norte. A rainha Meve trouxera apenas um pequeno grupo de soldados, não esperando grandes problemas em uma área supostamente segura. No entanto, a jornada até o castelo Age havia sido muito mais perigosa do que o previsto. Lan curvou a cabeça ligeiramente em respeito. Espero ter chegado a tempo e que a rainha não tenha sofrido nenhum contratempo. Meve retribuiu o gesto com igual deferência. Obrigado pela sua ajuda. Se não fosse por você, eu teria perdido ainda mais soldados. Nesse momento, o som de uma trombeta de guerra foi ouvido vindo do castelo Age, fazendo Meve cerrar os dentes de frustração. A rainha Meve logo recuperou a compostura. Ela observou os bruxos coletando os corpos dos monstros, então olhou nos olhos de Leão de Lan. De repente, admiro sua previsão. As pessoas atrás de você são bruxos? A rainha Meve disse, as habilidades deles são incríveis. Agora, realmente espero que haja alguns bruxos em meu território. Lan sorriu levemente sem dizer nada. Com um gesto gracioso, ele colocou sua lâmina rúnica brilhante de volta na bainha. Após confirmar a identidade de Lan, os cavaleiros sob o comando da rainha Meve reconheceram que a espada que ele carregava era o tesouro que muitos cavaleiros sonhavam em possuir. Seus olhares não se afastaram da espada da Dama do Lago até que as runas douradas em sua lâmina estivessem completamente escondidas sob a bainha. Os reforços do castelo chegaram, mas pararam desajeitadamente na frente de todos. Não havia necessidade de suporte aqui. Lan olhou para trás e viu que seus guerreiros tinham quase terminado de limpar o campo de batalha. Então, com um gesto educado, ele convidou a rainha Meve. Vossa Majestade deve estar assustada. Por que você não volta para o castelo para descansar primeiro? A rainha Meve também sorriu levemente. Vamos juntos, Lannister. O exército do reino de Líria e Rívia, abatido e desorganizado, juntamente com as tropas de Sintra, triunfantes e carregadas de saques. E os reforços que tinham acabado de chegar, recuaram do campo de batalha em direção ao castelo de Age, levantando nuvens de poeira em seu rastro. Os corpos dos Forcaius foram levados embora, enquanto os cadáveres dos Ghouls foram deixados para trás. Seus membros desmembrados jaziam entre o sangue que lentamente escorria para o chão, e uma brisa levantou o fedor nauseante da morte. Depois de um tempo, os corvos começaram a se reunir no céu. De repente, as árvores de ambos os lados da estrada começaram a tremer, e vários pares de olhos do matagal observaram atentamente o movimento do grupo antes de desaparecerem novamente. Aqueles que possuíam aqueles olhos estavam ali há muito tempo, sem serem notados, até que decidiram recuar, fazendo apenas um leve barulho. O líder desse grupo era uma figura envolta em uma capa preta e armadura de couro marrom. Seu rosto estava coberto de tinta de guerra colorida, impossível de reconhecer, mas suas orelhas pontudas revelavam sua verdadeira identidade, um elfo. Depois de se moverem pela floresta por um tempo, eles chegaram a um pequeno acampamento. Para manter o segredo, eles não acenderam uma fogueira, mas a atmosfera entre as tendas era tensa. As raças aqui são mais diversas. Além dos elfos, há anões, halflings e gnomos, com um número total de mais de 100 pessoas. Nenhum deles era humano. No entanto, havia uma coisa que todos tinham em comum. Eles usavam ornamentos feitos de pele de esquilo. Ao ver o líder élfico retornar, vários de sua raça correram para encontrá-lo, falando rapidamente em sua língua, ansiosos para saber se o plano havia dado certo. O elfo balançou a cabeça e murmurou algumas palavras, fragmentos das quais só podiam ser ouvidos no vento. Fracasso. Meve. Encelt. Bruxos.
No norte costumava-se dizer: quem controla o Vale do Pontar controla todo o norte. Esta frase reflete a importância estratégica do Vale do Pontar. O castelo Age é a única fortaleza militar naquele vale e a maior fortaleza militar em todos os reinos do norte. Ao longo de sua longa história, Redania, Temeria, Aedir e Caeden tiveram o controle do castelo em diferentes momentos, apenas para perdê-lo novamente com o tempo, até se tornar a terra de ninguém que é hoje. Embora a mobília dentro do castelo não seja das mais confortáveis para os bruxos, ela representa uma paz rara. Um dos grandes salões do castelo foi convertido em uma sala de estar improvisada, com uma cama, uma escrivaninha e uma mesa de jantar. Lan sentou-se à escrivaninha, escrevendo algo, enquanto os bruxos bebiam e conversavam à mesa. Servos e soldados montavam guarda do lado de fora. Em um canto da sala, o fogo da lareira queimava calorosamente. Ao lado deles, havia uma figura esbelta e etérea. Sentada em frente a um cavalete, ela pintava delicadamente, traçando linhas e misturando cores. Era sobre Íris. Na frente de Lan estão as notas de contato da escola Griffin, e é hora de ele entrar em contato com seu mentor depois de muito tempo. Lan relatou tudo o que aconteceu durante suas viagens. Além de contar sobre os materiais Forcail que ele havia obtido e a necessidade de sua orientação para manuseá-los e processá-los. Além do pedido de ajuda com um portal para que suas tropas pudessem retornar mais facilmente. Depois de acrescentar uma série de saudações sinceras, ele assinou seu nome. Lan soltou um longo suspiro e moveu seu pescoço rígido. Lan, você está sentado aí há muito tempo. Que tal tomarmos uma bebida juntos? Na mesa de jantar, Colgrin gritou com Lan. Lan foi até lá para pegar a taça de vinho. Estou escrevendo uma carta. Carta? Serrit ficou atordoado. Vocês nobres, escrevem cartas diretamente em livros? Lan riu e balançou a cabeça, sacudindo suas notas de contato na frente deles, e as levou de volta para o inventário com um movimento de mão. Esta é a técnica de comunicação única da Griffin School, um acessório mágico. O conteúdo que escrevi neste livro pode ser apresentado em outro livro a milhares de quilômetros de distância. Lan não sentiu necessidade de esconder essa informação de seus colegas da escola Víbora, como fez com Ada. Leto comentou em tom de surpresa: eu não esperava nada menos da Griffin School. Desde que estavam com Lan, eles se acostumaram com as pequenas surpresas da escola Griffin. E você? Sobre o que vocês estavam falando agora? Lan bebeu o vinho na taça. Ele estava tão concentrado no que estava escrevendo para Jerome que mal ouviu a conversa dos bruxos. Sobre aqueles soldados em Caeden. Alques balançou a cabeça, parecendo muito indignado. Como caçadores experientes, os bruxos da escola Víbora eram especialmente sensíveis aos olhares dos outros. Desde que entraram no Vale Pontar, os soldados Caeden os encaravam com hostilidade e desprezo abertos ao longo do caminho. Depois que seu grupo resgatou a Rainha Maeve e os soldados Caeden chegaram atrasados, essa hostilidade só aumentou. Durante a jornada, Lan ouviu muitas pessoas falando mal de Caeden e seu rei em Celt. Embora ele ainda não tivesse conhecido, as histórias pareciam se encaixar com o que ele tinha ouvido. Caeden era o maior reino do norte e o segundo maior do continente, atrás apenas de Nilfgaard. No entanto, um território tão vasto não deu origem a um país suficientemente civilizado. Caeden tinha um clima frio e implacável, com um grande número de vastas florestas primitivas distribuídas por todo o reino, e os Caedens também eram conhecidos por sua barbárie e vulgaridade. E seu rei em Celt era famoso por sua ganância e temperamento, além de ser um inimigo notório de raças não humanas. Ele havia investido grandes somas de dinheiro e recursos para formar esquadrões dedicados à caça de não-humanos, sendo um dos principais culpados por alimentar conflitos raciais no continente. Muitos rumores diziam que os Soyatael, que agora estavam atacando humanos, tinham sido secretamente financiados pelo imperador de Nilfgaard. Embora essa teoria não fosse infundada, se os Soyatael tinham reunido tão rapidamente um grupo de assassinos que odiavam humanos, o rei em Celt tinha muito a ver com isso. Nilfgaard conseguiu invadir o norte facilmente graças a reis como ele. Capítulo 212 – Pinturas e Memórias. Hoje em dia, soldados Caeden vêm nos provocar de tempos em tempos. Colgrin disse mal-humorado. Para ser honesto, se eu não tivesse considerado que agora também estamos representando uma força política e preocupados em causar conflitos, eu teria ensinado uma lição àqueles caras fedorentos há muito tempo. Lan riu. E eu tenho que agradecer a você por isso? Colgrin assentiu com desdém. De nada. Alck socou o ombro de Colgrin, infeliz. Quando não evitamos exércitos oficiais? Mesmo sem Lan, você não teria conseguido fazer nada. Quem disse isso? Colgrin ficou na defensiva. Ele revirou os olhos e de repente apontou para o homem careca que estava em silêncio ao seu lado e disse: deixe Leto me emprestar sua espada de prata venenosa Viper, e eu ousarei deixar aqueles soldados Caeden experimentarem o poder. Leto, que bebia em silêncio, ficou atordoado e balançou a cabeça, impotente. Como líder contemporâneo da escola Viper, ele é o mais calmo e composto, mas como todos os bruxos, ele nunca se deu ares. Muitas vezes Colgrin e seus companheiros consideram Leto como seu irmão mais velho, o tipo de irmão mais velho que é como um pai. Durante a bebedeira e a discussão, ele estava desempenhando o papel de ouvinte, mas não esperava que Colgrin de repente o usasse como escudo. A espada de prata venenosa da víbora que ele havia obtido recentemente brilhava intensamente. Leto, que a considerava um tesouro, não iria emprestá-la tão facilmente. Lan sorriu e mudou de assunto, virando-se para Leto.
Como é essa espada? Uma expressão de satisfação e deleite apareceu no rosto de Leto. Muito bem, eu realmente não sei de onde você tirou isso de volta. Mas eu quero agradecer de novo, Lan. Leto participou de várias batalhas com esta espada, especialmente na luta contra o Forcaiu na entrada do castelo. A espada de prata venenosa da víbora cortou as escamas e a espinha do Forcaiu tão facilmente quanto se estivesse cortando um afogador. Isso fez Leto sentir ainda mais gratidão por Lan. Esta espada é a melhor espada de qualidade que já vi. Até mesmo a espada de prata do grifo que meu mentor me deu não é tão boa quanto ela. Claro, isso com exceção das espadas Iron Digit e Iris que Lan carrega nas costas. Lan disse em tom de brincadeira, eu até me pergunto se esta espada não é a espada pessoal de Ivar Evil Eye, o fundador da sua escola. Lan disse isso casualmente, mas a reação dos bruxos da escola víbora foi além de suas expectativas. Fosse Leto, Colgrim, Alques ou Serrit, todos balançavam a cabeça seriamente. Não, eu vi a espada do mestre Ivar, e ela é completamente diferente desta. Talvez esta seja a espada de algum bruxo antigo da nossa escola que sacrificou sua vida em combate. Leto disse. Espere um minuto, você conhece Ivar Evil Eye, o fundador da sua escola? Leto assentiu como se fosse algo natural. Sim. Então ele viu a expressão de surpresa de Lan e depois de pensar um pouco descobriu a chave. Você só conheceu nós 4 da escola Viper, o que pode ter lhe dado uma ideia errada. Mas o mestre Ivar ainda está vivo. É graças a ele que sobrevivemos à destruição da escola por Nilfgaard. A escola Viper ainda deve ter 5 membros pelo menos. Você tem certeza? Esse é um grande mestre que já estava ativo durante a Era da Ordem dos Bruxos. Se ele ainda estiver vivo, quantos anos ele teria agora? Lan disse incrédulo. Ele ainda está em Nilfgaard? Por que ele não veio com você para o norte? Diante da pergunta de Lan, Leto balançou a cabeça. Embora o mestre Ivar ainda esteja vivo, ele partiu em uma jornada sozinho há pouco tempo. Seu olho maligno parece ter lhe mostrado algo que o forçou a seguir outro caminho. Assim, ele transferiu o título de mestre da escola para mim e me encarregou de liderar a missão para revitalizar a escola. Colgrim também entrou na conversa. Isso foi depois que cheguei ao norte. Quando você e eu nos conhecemos, eu até planejei escrever uma carta de volta para o mestre Ivar. Foi só quando conheci Leto e os outros que eu soube que o mestre Ivar tinha partido, e eu me arrependi por muito tempo. As palavras dos bruxos fizeram Lan mergulhar em pensamentos profundos. Ele admitiu que era ganancioso. Ivar Evil Eye. Um supermutante que passou por mais mutações de bruxo do que bruxos comuns devido à sua excelente resistência a medicamentos. Um grande mestre que existe desde o período da Ordem dos Bruxos, quão forte uma pessoa assim pode ser? Além disso, pelo tom de admiração e descrição de Leto, Ivar Evil Eye devia estar no auge. Infelizmente, ele chegou tarde demais para recrutá-lo. Ivar havia deixado sua escola enfraquecida para trás e estava fora, seguindo o que quer que visse com seu Evil Eye. Felizmente, Leto era muito capaz, e a escola Viper possuía uma coesão rara, o que a impediu de se dissolver. E pelo tom de Leto, eles até entenderam a abordagem de Ivar e não se sentiram abandonados pela outra parte. O grão-mestre Ivar lhe disse para onde estava indo e o que ia fazer. Não, Leto balançou a cabeça. Mas acreditamos que ele tinha motivos para fazer isso. Então você quer encontrá-lo? Leto ficou em silêncio dessa vez, e depois de um longo tempo suspirou. Sim. Claramente, ele não estava isento de ressentimentos pela partida de Ivar, embora esses sentimentos fossem reprimidos por sua confiança em seu líder. Lan só conseguiu dizer, quando retornarmos a Sintra, farei mais promoção da Ordem dos Bruxos, especialmente a mensagem de que a escola Viper também se juntou à Ordem. Se o mestre Ivar vir isso, ele certamente virá atrás de você. Leto assentiu. Ambos brindaram e beberam de um só gole. Colgrim, no entanto, de repente se lembrou de algo. Lan, e o fundador da sua escola de grifos? Ouvi Ivar dizer que seu nome era Erland Larvik. Lan pensou por um tempo e disse, sou bruxo há menos de 2 anos e nunca vi o grão-mestre Erlan. Caer-Seren foi destruída uma vez por uma avalanche criada pelos feiticeiros. O grão-mestre Erlan erroneamente pensou que a escola estava aniquilada, então ele foi embora em desespero e nunca mais se ouviu falar dele. Meu mestre Jerome foi aprisionado por seu próprio pai feiticeiro enquanto estava fora em uma missão, então ele foi poupado. Eu o resgatei por acidente e então, por uma reviravolta do destino, me tornei um bruxo. Lan apresentou brevemente a situação atual da Griffin School. Para os membros da escola Viper, que desconheciam os detalhes, parecia que a escola Griffin estava em uma situação ainda mais infeliz que a deles. É uma pena. Mestre Ivar sempre elogiou o mestre Erlan e o mencionou com admiração. Leto suspirou. Eu sempre quis ver o cavaleiro grifo de que mestre Ivar falou. Os bruxos se entreolharam em silêncio, brindaram e beberam. Depois de uma rodada, Colgrim de repente pensou em algo. Lan, você acha que o grão-mestre Erlan ainda pode estar vivo também? Lan ficou em silêncio e balançou a cabeça. Ninguém sabe, talvez. Talvez quando eu espalhar a notícia do renascimento da Griffin School em Sintra, ele retorne também. O assunto ficou sério demais e os bruxos ficaram em silêncio novamente, brindando mais uma vez. No entanto, essa atmosfera não durou muito. Logo, um grito de alegria quebrou o silêncio, dispersando a melancolia do vinho. Terminei, minha pintura está pronta. Iris se levantou da cadeira alegremente, mas logo pareceu perceber o quão rude seu comportamento foi.
Ela imediatamente cobriu a boca com uma mão e olhou para os bruxos na mesa se desculpando. Ver tal expressão no rosto daquela mulher, sempre tão melancólica e com um ar gótico desolado, revelou-se uma contradição encantadora. Na verdade, Iris estava feliz. Ela tinha passado tantos anos perdida na escuridão, sem experimentar emoções além de tristeza e dor, que não se lembrava mais de como era sentir qualquer outra coisa. Lan caminhou em sua direção com um sorriso e olhou para a pintura no cavalete. Há dois líderes frente a frente. Um era um cavaleiro imponente com cabelos dourados e olhos como os de um leão. Ele estava embainhando uma espada rúnica brilhante enquanto dizia algo para a pessoa na frente dele. Na frente dele estava uma dama com armadura dourada e uma coroa na cabeça. Seu rosto mantinha uma expressão serena, mas com um sutil toque de fadiga. Atrás deles, outros cavaleiros, uma floresta e os cadáveres de dois enormes forcaios podiam ser vistos. Por todo lado, os corpos de outras criaturas monstruosas estavam espalhados. Quando você disse que queria uma pintura de presente para a rainha, imediatamente pensei nesta cena. Iris disse suavemente. Embora Iris fosse uma alma na pintura, seu talento inato lhe dava muitas possibilidades. Além de ser capaz de habitar seu próprio retrato, ela também podia possuir a cimitarra Iris. Afinal, ela não podia sempre possuir um retrato que fosse inconveniente de carregar por aí. Além disso, a pintura que ela possuía não podia ser colocada no inventário de Lan. Então, quando Lan salvou a rainha com uma demonstração de seu poder, Iris testemunhou tudo da cimitarra e capturou a cena em uma pintura, adicionando suas próprias emoções à imagem. Aliás, se Lan fosse usar a cimitarra para lutar, ele teria que avisar Iris antes para que ela saísse da cimitarra, já que ela ainda não suportava ficar tão perto da violência. Capítulo 213. Arte e aliados. Lan não era um grande conhecedor de arte, mas graças à educação que recebeu durante seu tempo como conde e à influência da rainha Calante, ele desenvolveu uma certa habilidade em apreciá-la. Um trabalho maravilhoso. Lan elogiou sinceramente a pintura de Iris. Iris abaixou a cabeça. Não tenho certeza se minha pintura é adequada como presente diplomático. Receio que Sintra possa ser desacreditado. Lan imediatamente a tranquilizou. Por favor, não diga isso. Suas realizações artísticas estão muito além de sua imaginação. Na verdade, há um easter egg no jogo The Witcher que faz referência às habilidades de pintura de Iris. Durante o leilão da missão principal Open Sesame, muitas obras de arte do mundo real da vida anterior de Lan foram homenageadas, incluindo uma pintura chamada Starry Night Over the Pontar, que é uma paisagem pintada por Van Gogh. Esta foi uma homenagem a Starry Night Over the Rhône de Van Gogh. E essa Van Gogh não era outra senão Iris. Em outras palavras, as habilidades de pintura de Iris estão no nível de Van Gogh. Mas a própria Iris nunca soube disso, ela sempre pintou apenas como um hobby e nunca vendeu uma única pintura antes de morrer. Lan estava ficando cada vez mais satisfeito com a pintura. Por outro lado, Iris estava bastante satisfeita. O que poderia deixar uma artista mais feliz do que ver alguém apreciar seu trabalho? Levará cerca de 1 a 2 dias para a superfície secar, e cerca de 1 mês para toda a pintura secar. Lan franziu a testa levemente quando ouviu isso e disse desamparadamente, é uma bela obra de arte e valeu a pena esperar. Embora pareça que a rainha Maeve terá que esperar um pouco para vê-la. Mas Iris riu. Se fosse uma pintura comum, eu preferiria deixar secar naturalmente, mas sendo uma obra com propósito político, talvez seja melhor acelerar o processo. Antes que Lan pudesse reagir, o corpo de Iris de repente se inflamou com uma chama esmeralda brilhante que rapidamente envolveu a pintura, mas em um instante ela desapareceu. Iris gesticulou para que Lan tocasse na pintura. Estava seco. Você sempre sabe como me surpreender, senhorita Iris. A adorável Iris respondeu com uma reverência. Não tanto quanto você me surpreende, cavaleiro Lan. Atrás de Lan, Colgrin tomou um gole de vinho e perguntou a Leto, o que eles estão fazendo? Leto nem virou a cabeça. Só observe. Depois de um tempo, Levin, que estava parado na porta, ouviu alguém chamando-o de dentro. Levin bateu na porta 2 vezes e a abriu, esperando a ordem. Aqui estou, meu senhor. Vá entregar uma nota de cortesia à rainha Maeve. Eu a visitarei durante o jantar. Normalmente, essa tarefa caberia a House, mas Lan o enviou ao castelo Age com o grupo temporário de mordomos, pois ele era o único com experiência em tais assuntos. Acontece que Lan também pretende treiná-lo para se tornar alguém capaz de lidar com assuntos importantes. Esta foi uma oportunidade real para Levin ser treinado. Entendido, senhor. Levin respondeu com firmeza, empurrando Milva, que estava colocando a cabeça para fora para espiar lá dentro, antes de sair rapidamente. A rainha Maeve naquele momento havia tirado sua armadura e vestia uma longa túnica azul com bordados dourados, acompanhada de um colar com um enorme rubi. Lan notou que a rainha Maeve tinha cabelos dourados como o sol, muito mais brilhantes que seus próprios cabelos loiros, que eram mais claros devido às mutações dos bruxos. Mas ele também notou outra coisa. Entre aquele ouro radiante, ele podia ver fios prateados. Estava claro que a rainha carregava muitas preocupações pelo bem de seu reino, o que tornava sua experiência ainda mais admirável e triste ao mesmo tempo. Sempre pensei que os rumores sobre você no norte eram exagerados. Lan disse calmamente. Mas agora que te vejo pessoalmente sei que era um eufemismo. Sente-se, Lan. Maeve respondeu com um leve sorriso. Posso te chamar assim? Após ver Lan entrar na sala, a rainha Maeve sorriu levemente. Não sei se Calante lhe disse que somos, na verdade, primos distantes.
Lan curvou a cabeça levemente em um gesto de respeito. Estudei genealogia aristocrática, então naturalmente estou ciente disso. Sua resposta fez a rainha soltar uma risada leve. Você é muito educada, mas devo admitir que nosso parentesco é bem remoto. Tenho laços familiares com Foltestel e Demavin também, mas nem sei como devo me dirigir a eles de acordo com a tradição. Conexões entre famílias nobres são sempre complicadas, especialmente na realeza. Lan assentiu, sem saber como continuar a conversa. Felizmente a rainha Maeve parecia estar apenas fazendo uma observação, ou talvez ela quisesse expressar sua gratidão ao jovem que a ajudou tanto. Ela não tinha intenção de se aprofundar mais no assunto. De repente a rainha notou a moldura de uma pintura que Lan havia trazido consigo. É um presente? Lan assentiu e ergueu a pintura de íris. A rainha Maeve não conseguiu esconder sua surpresa, seguida por uma expressão de espanto. Esse tipo de cor e composição, assim como esse forte estilo pessoal, eu nunca senti nas obras de outros artistas hoje em dia. Este é um novo mestre. Curiosa, ela se aproximou para examiná-lo mais de perto e imediatamente notou algo estranho. Mas o conteúdo e a perspectiva desta pintura. Este mestre está escondido em sua ordem de cavalaria? Além disso, o tempo parece impossível. Como é possível que esta pintura já esteja terminada e as cores estejam secas? Lan sorriu misteriosamente e não comentou a pergunta da rainha Maeve. Ele apenas disse, meu pintor sabia que eu estava vindo visitar sua majestade e decidiu criar esta peça especialmente para você. Ele usou algumas técnicas especiais. Espero que você goste. A rainha Maeve não gostava de pinturas, no máximo ela olhava para elas em busca de novidades. Mas o principal sobre presentes é a intenção interior, e as informações reveladas nas palavras de Lan ainda a interessavam. Em vez de chamar um criado para pegar a pintura, Maeve foi pessoalmente recebê-la. Quero agradecer a você, Lan. A rainha Maeve suspirou de repente. Não por causa desta pintura, mas por causa do seu apoio oportuno. Por causa da longa jornada e do assédio de Nilfgaard, não consegui levar muitos cavaleiros comigo. Pensei que o interior do norte seria uma viagem tranquila, mas não esperava que esses monstros aparecessem de repente. Esses guerreiros devem ganhar sua própria glória e destino no campo de batalha. Realmente não vale a pena para eles morrerem por causa desses monstros. Ela suspirou enquanto acariciava a taça de vinho em suas mãos. Como uma rainha guerreira, ela lamentou profundamente a perda de seus soldados. Ninguém imaginaria que tal situação ocorreria. Este tópico despertou o interesse de Lan. Eu comecei em Sintra, passei por Temeria e Redânia, e não encontrei nenhum monstro ao longo do caminho. Em vez disso, descobri que eles aumentaram gradualmente depois de deixar Novigrad na Redânia. Talvez devêssemos consultar os feiticeiros, ou... De repente, Maeve olhou para os olhos de leão únicos de Lan com grande interesse. Se fosse qualquer outro jovem cavaleiro, ele ficaria envergonhado com tal olhar. Ouvi dizer que você tinha cabelos dourados e olhos azuis, mas esses seus olhos... Então você realmente se tornou um bruxo. Lan assentiu. Esse tipo de coisa não pode ser escondida de jeito nenhum, e ele nem quer esconder, tanto que parece um pouco como promovê-la deliberadamente. Às vezes, essa identidade lhe dava vantagens inesperadas. Posso perguntar por que você fez isso? É verdade o que os rumores dizem? Por quê? Para sobreviver. Se Jerome não tivesse submetido às mutações, ele provavelmente estaria morto. Lan levou um momento antes de responder, sua expressão firme. Pela minha falecida tia, pela minha princesa que ainda está viva e pelo meu país em guerra. A rainha Maeve olhou para ele com admiração, sorrindo como só um ancião faria para seu parente mais jovem. Se Calante pudesse ver o que você conquistou, ela ficaria tão orgulhosa de você. Servo, traga vinho para o Conde Lannister. Maeve e Lan brindaram e beberam. Parece que conversamos bastante, mas você não me contou seu propósito até agora, Lan. Maeve disse com uma expressão serena após esvaziar sua taça de vinho. A menos que você tenha vindo apenas para me trazer uma pintura e cumprimentar um parente distante cuja linhagem você mal se lembra. Lan colocou seu copo na mesa, adotando uma postura mais formal. Desculpe-me por me intrometer, mas vim pedir seu apoio. A situação do Reino Unido de Líria e Rívia é muito similar à de Sintra. Outros no norte ainda podem menosprezar Nilfgaard, mas nós, que lutamos diretamente contra eles, não deveríamos cometer esse erro. Não visitei a maioria dos reis presentes na reunião, e não posso influenciá-los. É por isso que gostaria de pedir que você dissesse algumas palavras para mim, para ajudar a reconstruir o portão norte, que é Sintra. Capítulo 214, Uma aliança incerta. Assim como Lan mencionou, a situação do Reino Unido de Líria, Rívia e Sintra era surpreendentemente semelhante. Especialmente em termos de localização geográfica, o Reino Unido de Líria e Rívia também está localizado na parte mais ao sul do norte. Pode-se até dizer que a fronteira deste reino é a fronteira do norte. A única diferença com Sintra era que entre este reino e o sul fluía o rio Yaruga. Este grande rio corre pelo norte e quase nunca congela. Durante a estação chuvosa, o nível da água subia tanto que o rio alcançava até 1 milha de largura, o que lhe rendeu o apelido de barreira intransponível entre o norte e o sul. É por isso que Sintra se tornou a primeira parada de Nilfgaard para invadir o norte. Após a queda da capital Sintra e a retirada das tropas restantes para Brokilon, Nilfgaard conseguiu capturar Lower Soden e então marchar para o Reino Unido de Líria e Rívia.
Enquanto Lan e Maeve conversavam, patrulhas diárias provavelmente já estavam acontecendo na frente de batalha para monitorar qualquer movimento inimigo, com escaramuças frequentes ameaçando aumentar. Se o Exército Unido e os Feiticeiros do Norte não tivessem derrotado a força principal de Nilfgaard em Soden Hill, talvez agora Maeve tivesse seguido os passos de Calante e se tornado a segunda Rainha Lamentável do Norte. Então Lan nunca considerou conquistar a Rainha Maeve, porque a Rainha Maeve era a aliada mais natural de Cintra. Em todo o norte, exceto Lan, talvez apenas o povo do Reino Unido esperasse que Cintra fosse restaurada o mais rápido possível. Durante sua visita, Lan buscou mais do que tudo expressar uma atitude de busca de ajuda e apoio, além de presentear com um presente, a pintura. Depois de ouvir as palavras de Lan, a Rainha Maeve estreitou os olhos ligeiramente e pediu ao garçom que lhe servisse outra taça de vinho. Então ela perguntou: ouvi dizer que você saiu de Cintra 2 meses antes, e até fez um desvio no meio. Você queria visitar os reis antes do encontro, certo? Isso não era algo que pudesse ser escondido ou que valesse a pena esconder, e Lan assentiu de forma muito direta. Maeve suspirou de repente. Se meus 2 filhos tivessem ao menos metade da sua habilidade. Lan sentiu um leve puxão no rosto, sem saber como responder a essa declaração inesperada. Ela estava elogiando? Então acho que você deve ter conhecido Foltestelteltestel e Vizimir. Sim. O que você disse a eles? Lan organizou suas palavras e disse: cheguei a um acordo com Sua Majestade Vizimir II para resistirmos juntos a Nilfgaard. Ele prometeu enviar tropas para resistir a Nilfgaard e nos ajudar a persuadir outros participantes da reunião. Maeve assentiu em compreensão. Vizimir tem uma visão aguçada da situação geral. E Foltestelteltestel? Lan relembrou sua firme aliança com a filha de Foltestelteltestel. Mas é melhor não falar sobre esse tipo de coisa abertamente. O próprio Foltestelteltestel provavelmente ainda não sabe sobre isso. Lan pensou por um momento e disse: Sua Majestade Foltestelteltestel não tem bons sentimentos em relação a Nilfgaard, mas não está disposto a gastar esforço extra para ajudar Cintra. Ele tem grande confiança em Temeria e acredita que seu reino é forte o suficiente para lutar contra o Sol Negro sozinho. Maeve sentou-se ereto, claramente surpreso. Por quê? Foltestelteltestel também é um rei sábio. Ele não deveria ser tão incerto sobre a situação. Ajudar Cintra é muito mais fácil do que lutar contra Nilfgaard sozinho. Lan abaixou a cabeça e suspirou. Ele propôs uma condição que não posso aceitar. O que é? Ele quer que a princesa Cirila se case com seu filho ilegítimo. Ao dizer isso, os olhos de Lan revelaram um traço de raiva na hora certa. Maeve imediatamente percebeu essa mudança. Em sua mente ela pensou: não importa o quão astuto ele seja na política ou quão corajoso ele seja no campo de batalha, no final ele ainda é um jovem. No entanto, lembrando-se das canções e poemas que falavam do cavaleiro e da princesa, do leão e da princesa e de outras histórias românticas semelhantes que circulavam no norte, ela entendeu a reação dele. Afinal, ela própria acreditava fervorosamente no amor. Seja por gratidão a Lan por salvar seu exército ou pelo desejo de fortalecer a frente comum contra Nilfgaard, Maeve decidiu oferecer seu apoio. Ajudar Cintra é ajudar a mim mesmo, então farei o meu melhor para persuadir outros reis a ajudar Cintra na reunião. Obrigado, Majestade. A Rainha Maeve balançou a cabeça gentilmente e perguntou: você ainda não conheceu Demaven e Encelt? Não, ainda não. A rainha distraidamente acariciou a joia em seu peito antes de continuar. O reino de Aedir, governado por Demaven, está logo atrás do meu. Embora ele seja um tirano cruel, não lhe falta perspicácia militar. Tenho certeza de que ele entende a ameaça de Nilfgaard. Além disso, nosso relacionamento é muito bom. Não será difícil ganhar seu apoio. Obrigado. A rainha continuou. Foltestelteltestel também não é um homem teimoso. Embora seus gostos sejam peculiares, ele tem uma compreensão clara da situação. Se a maioria na reunião decidir confrontar Nilfgaard, ele não se oporá a algo que só pode beneficiá-lo. Já chega. Lan disse, com Temeria como nossa retaguarda, Sua Majestade lutando ao nosso lado na frente e o apoio de Vizimir, estou confiante de que seremos capazes de expulsar os Nilfgaardianos do norte. A rainha Maeve suspirou. Não é tão simples assim, Lan. Lan, mencionei vários reis para você, mas não disse nada sobre Encelt. E Encelt é, sem dúvida, o mais problemático de todos. Ele pode não ajudar você, mas certamente tem o poder de impedir que outros o façam. Lan ficou atordoado. Ouvi alguns rumores sobre ele. Então posso lhe dizer com responsabilidade que não importa quais rumores você ouça sobre ele, a maioria deles é verdade. Encelt tem assediado implacavelmente o reino de Demaven desde que assumiu o trono. Se Aedir enviar tropas para o sul para lutar contra Nilfgaard, não se surpreenda se Encelt aproveitar a oportunidade para atacar Aedir. Lan ficou sem palavras. Isso é. A rainha Maeve balançou a cabeça. A imprudência de Encelt sempre foi a maior dor de cabeça para outros reinos poderosos do norte. Embora as outras pessoas que podem se tornar monarcas dos 4 reinos principais tenham mais ou menos peculiaridades, elas ainda são políticas qualificadas em seus ossos. Encelt, por outro lado, frequentemente a fazia questionar como ele conseguiu permanecer no poder. Além disso, Rainha Maeve acrescentou seriamente: Lan, você tem que estar mentalmente preparado. É verdade que esses reis conseguem ver a situação claramente, mas se você realmente quer que eles ajudem Cintra, você terá que pagar um certo preço. Talvez você realmente precise começar a considerar o casamento de Cirila.
As palavras de Maeve pairavam pesadamente no ar. Antes que Lan pudesse responder, um som alto e prolongado de buzina ecoou do lado de fora. Braão! Vizimir finalmente chegou. Todos estão aqui, Maeve comentou. A reunião está prestes a começar. Assim que as principais forças do norte se reuniram no castelo Age, do outro lado do mundo, um homem vestindo a armadura do Sol Negro estava abaixando a cabeça. Sua armadura era ainda mais imponente do que as vistas nos oficiais de Nilfgaard no campo de batalha. Embora a maioria das gravuras nela estivessem cobertas por marcas de espada e poeira, ainda era possível discernir o cuidado que o ferreiro tinha em torná-la única. Apesar de sua aparência imponente naquele momento, ele pareceu mais submisso e educado do que qualquer mordomo real, ao entregar um relatório. Vizimir, Foltestelteltesto ou Demaven em Celt, Maeve e Lan de Sintra. Todos eles chegaram ao castelo Age no Vale Pontar. Eles estão mantendo discussões privadas. Na frente dele estava um homem magro, de cabelos pretos e postura ereta. Essas não são conversas privadas. Todo o norte, e até mesmo o sul, sabem sobre o encontro deles. Eles querem que todos no norte saibam, e eles querem que nós saibamos também. 4 reis, uma rainha e um jovem conde. O homem esbelto de cabelos pretos riu. Você consegue adivinhar do que eles estão falando? Coeor e meu marechal? Eu posso adivinhar. O marechal respondeu brevemente sem dizer mais nenhuma palavra. Ele sabia que o homem de costas para ele odiava qualquer um que fizesse comentários desnecessários na frente dele. Apenas 4 grandes reinos e 2 portões. Eles não convidaram Redania, Soden ou mesmo Kovir. O homem de cabelos pretos balançou a cabeça. Isso significa que eles estão extremamente confiantes ou inseguros. Eles também não convidaram nenhum dos feiticeiros. Isso não é apenas interessante, mas significativo. É isso mesmo, respondeu o marechal com a mesma brevidade. O homem de cabelos pretos não se virou para olhá-lo. Ainda não tem notícias de Rience ou dos bruxos. Não recebemos nenhuma informação de Rience, mas quanto aos bruxos? O marechal olhou para cima. Parece que eles se juntaram a Lan de Sintra. Você está me dizendo que nosso sistema de inteligência falhou? Receio que sim. Então acho que não receberei o relatório do Rience, certo? Receio que não. O homem de cabelos pretos caminhou até a janela e ficou parado por um longo tempo, olhando para as colinas encharcadas pela chuva. O marechal Coeorn esperou sua mão nervosamente apertando o punho de sua espada e então soltando-a. Ele estava preocupado que seria forçado a ouvir outro longo monólogo. O marechal sabia que a pessoa parada perto da janela considerava o monólogo como um diálogo, e o diálogo como uma prova de privilégio e confiança. Coeorn, eu deveria ter chamado você de governador nessa época, sabia? E esse pedaço de terra na sua frente é sua província, a província de Sintra. É uma pena que tudo isso tenha sido destruído, por um cara que tem 17 ou 18 anos. Ele riu. O leão de Sintra. Eu conheci o pai dele uma vez. Parece que os sintrianos sempre se tornam famosos muito jovens. A Sintra do passado não era o que vemos agora. Ele disse enquanto estendia a mão em direção ao sul, onde uma parte de Sintra permanecia desolada sob a cortina de chuva. O marechal abaixou a cabeça. Minhas desculpas, fomos atrasados. Sim, você precisa se desculpar, então espero que possa fazer as pazes. Quero que você vá para Dólar Angra. Você partirá quando a rebelião for reprimida. Minhas tropas em Dólar Angra precisam de um comandante confiável que não aceite provocações. A viúva alegre de Leria e Demaven de Aidir nos provocarão a qualquer momento. Você tem que controlar esses jovens oficiais e acalmar suas cabeças impulsivas. Você só pode aceitar o desafio quando eu lhe der uma ordem. Antes disso, fique parado. Como você ordenar. Dólar Angra é um vale e uma rota comercial valiosa para Leria e Rívia, Aidir, Dólar Blatana e Caeden com o sul. A rota comercial cruza o rio Yaruga aproximadamente no meio do curso, onde é mais raso e continua para o norte até Pontar e Temeria. Resumindo, esta é uma importante rota de transporte e uma localização estratégica. Além disso, contrate alguns caçadores de recompensas e mercenários para irem até Selilige, sob o pretexto de vingar Gorsvelen. Assedie-os e mantenha-os ocupados, mas não permita que eles saqueiem a costa sul ainda mais. Ainda não é hora de confrontá-los. Como você ordenar. Um barulho repentino de armas e esporas ecoou no salão, seguido por vozes altas. Alguém bateu na porta. O homem de cabelos pretos se virou e assentiu. O marechal curvou-se levemente e saiu da sala. Ele então retornou à mesa e sentou-se, curvando-se sobre o mapa. Ele o examinou por um longo tempo, até que finalmente descansou sua testa em suas mãos entrelaçadas. Uma grande pedra preciosa em seu anel brilhava à luz das velas, como se 1000 chamas estivessem queimando dentro dela. Capítulo 215. A conspiração do imperador, o dilema dos reis. Vossa Majestade? Uma voz veio da porta entreaberta. Era Coeorn de volta. Alguma novidade, Coeorn? Novidades de Rience? Sim, Majestade. O dispositivo de comunicação que o feiticeiro nos deu, nos informou que Rience está morto. O marechal notou um leve espasmo nas mãos do homem de cabelos pretos. Lan de Sintra, Lan Lannister. O homem de cabelos negros bateu na gema com as pontas dos dedos. Depois de alguns momentos, ele levantou a cabeça bruscamente. Instrua os feiticeiros a começarem seu trabalho. Use magia para contatar nossos informantes entre os elfos. Passe adiante minha ordem. Não há mais necessidade de ser cauteloso. Deixe os Soyatael começarem a causar problemas. Deixe os reinos do norte levá-los a sério.
Certifique-se de recrutar mais bruxos para suas fileiras. Ouvi dizer que aqueles com o medalhão de cabeça de gato estão ansiosos para ajudar os elfos. Eu me lembrarei disso, majestade. E também envie os patrulheiros para encontrar o bruxo de cabelos brancos e a feiticeira. Uma vez que eles forem localizados, aguardem minhas ordens. Sim, majestade. Esta mensagem deve ser codificada. Nenhuma decodificação mágica deve ser permitida. Lembre aqueles feiticeiros que se eles falharem, se alguém descobrir minhas ordens, eu mesmo lidarei com eles. Entendido, majestade. O marechal limpou a garganta e se endireitou. Menuco Eorn, futuro comandante das tropas de Dólar Angra, levantou a cabeça, ficou em posição de sentido e agarrou firmemente o punho da espada. Diante dele estava Enlir Varemres, imperador do Império Nilfgaardiano. Não se sabia quando começou a chover forte do lado de fora do castelo Age. A água da chuva batendo nas vidraças fez Lan olhar para cima. Ele pensou ter ouvido os estranhos e estridentes gritos roucos de corvos e gralhas, mas era apenas o som do vento e da chuva. A sala de conferências do castelo foi montada de forma simples, com uma mesa no centro que permitia que todos mantivessem certa distância uns dos outros, mas perto o suficiente para facilitar uma conversa clara. No entanto, a atitude dos presentes sugeria que a mesa era quase desnecessária. Lan observou silenciosamente todos os presentes, a maioria dos quais ele já conhecia. Foltestelteltestou permaneceu longe da mesa, perto da janela. Maeve brincou com o enorme rubi em seu colar, sua expressão cansada. Seus lábios se torceram de vez em quando. Apenas Vizimir II estava sentado formalmente em sua cadeira, com os cotovelos apoiados na mesa, adotando uma postura pensativa. Todos ficaram em silêncio. Lan desviou o olhar para os dois reis que ainda não conhecia. Na frente dele estava Encelt, o rei de Caeden com sua barba de bandido. Como Lan, seu olhar penetrante escaneou a multidão. Demaven, o rei de Aedir, descansava em uma poltrona, segurando uma taça de vinho sobre o estômago, como se avaliasse a qualidade da taça. Todos continuaram em silêncio. Finalmente foi Encelt quem, irritado, quebrou o silêncio. Fizemos um grande esforço para reunir todos aqui, mas ninguém disse uma palavra. Qual é o significado disso? Já que todos estão aqui, todos devem ter suas próprias necessidades. Na minha opinião, de repente, ele apontou um dedo adornado com um anel com uma grande pedra preciosa para Lan, seus olhos se estreitando como um ladrão. Você é o garoto que eu não conheço. Você tem observado todos desde que chegamos. Você deve ter algo em mente. Vamos, diga-nos o que você pensa. A voz de Encelt atraiu a atenção dos outros, despertando-os de seus próprios pensamentos. Lan ergueu as sobrancelhas, olhando para esse grupo de líderes poderosos, capazes de mudar o destino do norte com apenas um pensamento. Lan levou um momento para reunir suas palavras e então mostrou uma expressão de aparente desconforto. Primeiro, permita-me expressar meu respeito, Vossa Majestade Encelt. Sua reputação é bem conhecida e vê-lo pessoalmente supera em muito qualquer rumor. Ele se levantou e depois de fazer uma leve reverência para Encelt, repetiu o gesto de lado, observando todos os presentes. Os presentes aqui são os principais governantes de seus respectivos reinos, líderes cujas decisões podem alterar os ventos do norte. E eu, Lan apontou para si mesmo. Sou apenas um simples conde que mal atingiu a maioridade. Estar aqui, na mesma sala e dividindo a mesma mesa com você já é uma honra. Tenho pouco a contribuir, pois nem sei por que fui convidado ou qual é o propósito exato desta reunião. Então, Lan sorriu modestamente. Não é que eu recuse, mas eu realmente não tenho nenhuma ideia, ou eu só vim aqui para ouvir as ideias de vossas majestades e aprender. Com essas palavras, Lan fez uma leve reverência a todos os presentes antes de se sentar novamente, mantendo uma expressão educada e gentil o tempo todo. O rosto de Encelt se contorceu como se ele tivesse engolido uma mosca. Foltestelteltestel, que estava observando a chuva pela janela, finalmente interrompeu sua contemplação e soltou um bufo de desdém para Lan. Você é muito mais falante que calante. Chega, Encelt, Foltestelteltestel. Vizimir II interveio. Não o pressionem. Ele não deve ser o único a iniciar a conversa, nem terá muita chance de falar nesta reunião. Deixe-no ficar quieto até a hora certa. Lan mudou seu sorriso para um de sincera gratidão. Então deixe-me começar. Vizimir II continuou. Não precisamos de mais preâmbulos. O único assunto que nos trouxe aqui é Nilfgaard. Não há outra razão importante o suficiente para nos reunir. Enquanto ele falava, Lan e Maeve ouviam atentamente suas palavras. Foltestelteltestel olhou pela janela novamente com desdém, e Demaven tomou pequenos goles de vinho de sua taça. Encelt riu desdenhosamente. Mostramos aos Nilfgaardianos as consequências de nos provocar em Soden. Não nos ameace com os Nilfgaardianos, Vizimir, e não espalhe argumentos sensacionalistas. Nós os derrotamos até virar polpa em Soden. Não apenas derrotamos o exército deles, como também destruímos o moral deles. Dizem que o imperador Enlir não concordou com a invasão em larga escala na época, e a facção que atacou Sintra era, na verdade, contra ele. Não sei se isso é verdade, só sei que se eles vencessem, Enlir apenas os aplaudiria e os recompensaria. Mas depois da Batalha de Soden, ele de repente se tornou o partido que se opôs às tropas, e tudo o que aconteceu antes se tornou ato de desobediência de seus marechais. Então houve cabeças caindo e decapitações. Sangue estava fluindo no palco. Encelt levantou a cabeça.
Ou seja, agora que Nilfgaard está em conflito civil, e os oficiais militares do exército estão quase mortos, quem Enlil pode enviar para continuar invadindo o norte? Oficiais não comissionados? Vizimir II não perdeu a calma com a interrupção, respondendo no mesmo tom calmo. Mas você ainda veio em Celt, certo? Então você deve ter um pedido. E esse pedido fez você, o orgulhoso, estar disposto a mover sua bunda até esta fortaleza de guerra. A menos que você tenha corrido tão longe só para rir de nós. Você tem vergonha de dizer isso? Ou você tem que pedir uma criança emprestada, isto é, Lannister, para ousar abrir sua boca? Demaven sentou-se na poltrona, visivelmente gostando da reprimenda. Depois de ouvir a avaliação simplista de Encelt sobre Nilfgaard, Demaven respondeu friamente, se você realmente acredita nos rumores de agitação civil em Nilfgaard, seria muito estúpido, e eu ficaria até envergonhado, porque confrontei uma pessoa tão estúpida por tantos anos. Após a morte do velho marechal de Nilfgaard, o exército será liderado por oficiais jovens e promissores. Eles foram treinados por Enlir por um longo tempo, e eles estavam esperando por tal oportunidade por muitos anos. São aqueles marechais mais velhos que bloquearam seu caminho para a promoção e controle do poder militar. E até onde eu sei, aqueles velhos marechais mortos também obedeceram às ordens de Enlir. Então isso não é uma luta civil, mas um expurgo. Nilfgaard agora tem uma coesão mais forte, e eu até suspeito que a derrota em Soden Hill também fazia parte de seu plano. Eles agora valorizam táticas de manobra, ataques rápidos de cavalaria de longo alcance e marchas rápidas de infantaria. Eles também priorizam desembarques e ataques coordenados. Eles empregam estratégias de ataque concentrado para desmantelar as defesas inimigas e, em vez de depender de magia, eles utilizam a mais recente tecnologia de cerco. Não podemos subestimá-los. Eu até suspeito que eles estejam planejando cruzar o rio Yaruga e lançar um ataque esmagador. A mão da rainha Maeve apertou seu colar ao ouvir essas palavras. Cruzar o Yaruga significaria uma invasão de seu Reino Unido de Liria e Rívia. Ah, você está falando comigo sobre estratégia militar, Demaven? Encelt se levantou abruptamente. Você nunca teve vantagem em nossas batalhas até agora. Atravessar o Yaruga? Não me faça rir. Se eles não controlarem as margens do rio e protegerem seus flancos, as linhas de suprimento de Enlir serão expostas. Como eles planejam avançar rapidamente ou lançar ataques de cavalaria se não conseguem proteger seus suprimentos? Quando sua famosa cavalaria estiver morrendo de fome e matando seus cavalos, estaremos repetindo a batalha de Soden Hill. Droga, queria que eles tentassem. Ao ouvir isso, a rainha Maeve não conseguiu mais se conter e se juntou à discussão. E se os Nilfgaardianos não cruzarem o rio Yaruga e continuarem esperando? Ela não disse muito, mas apenas levantou uma questão. Vamos pensar sobre isso. Quem está melhor com isso? Eles ou nós? Quem pode esperar e quem não pode? Os olhos de Vizimir II, Maeve e Demaven caíram sobre Encelt. Demaven zombou. Exatamente. Enlir unificou o sul, mas o norte continua dividido. Enquanto a guerra na frente permanecer estagnada, o descontentamento pode surgir a qualquer momento na retaguarda. Estou disposto a apostar que Encelt será o primeiro a agir. Diante dessa acusação, Encelt não ficou nem um pouco bravo, mas deu de ombros e sorriu maliciosamente. Se você já disse isso, seria um desperdício não corresponder às suas expectativas, não acha? Quando os dois reis começaram a se chocar, Vizimir II interveio novamente. Maeve, como sempre, poucas palavras, mas precisas. Enlir tem todo o tempo do mundo. Nós não. Vizimir então se virou para Encelt. E é isso que te incomoda, certo? Você também é uma das pessoas que estão incomodadas com a guerra civil. Se você realmente quer resolver esse problema, então pare de falar com raiva e de atrapalhar a reunião. Encelt soltou outra risada fria antes de estreitar os olhos. Mas eventualmente sua expressão ficou séria. Quanto a saber se o que ele disse antes era um disfarce ou sentimentos verdadeiros, os outros reis presentes realmente não conseguiam adivinhar. Vim aqui hoje com apenas um propósito. Encelt disse, o Soyatael. Eles estão causando estragos em Caeden. Eu capturei alguns e os interroguei. Estou convencido de que Enlir os está financiando. Alguns de vocês podem pensar que os Soyatael são apenas um problema para Caeden, mas se Nilfgaard estiver envolvido. Bem, essa é uma história diferente. Em Dólar Blatana ainda há elfos livres, em Marrakon há anões e gnomos, em Brokilon há dríades, e em Novigrad a população não humana é significativa. Isso pode se transformar em uma grande guerra civil. Vizimir II perguntou, então Encelt sua opinião é primeiro expurgar as raças não humanas do norte e depois falar sobre como lidar com Nilfgaard. Absolutamente correto. Finalmente Foltestelteutestel, que havia permanecido em silêncio até agora, interveio. Não podemos deixar você fazer o que quiser. Marrakon é o território de Temeria, e os anões são meus súditos. Você pode comandá-los para lutar por você? Perguntou Encelt, sarcasticamente. Pelo menos eles pagam impostos, muitos impostos. Foltestelteutestel respondeu indiferentemente. Lan também falou. As dríades de Brokilon não são nossas inimigas. Elas são aliadas de Sintra e até onde eu entendo, não há dríades nas fileiras do Soyatael. Claro, eu não nego que os Soyatael são um grande problema. Ninguém pode tolerar uma facada nas costas enquanto luta contra um inimigo externo. E se os Soyatael continuarem a causar problemas, eles só transformarão as raças não humanas que eram originalmente amigáveis aos humanos em inimigas. Isso seria uma perda para todos aqui. Estou disposto a ajudar o rei Encelt a acabar com os Soyatael.
Lan disse, mas precisamos distinguir entre quem são nossos inimigos e quem são nossos aliados. Aliados devem ser vencidos, inimigos devem ser esmagados. Capítulo 216. Negociando com os reis. Demaven olhou para Lan e pareceu surpreso que aquele jovem pudesse expressar suas ideias tão claramente. No entanto, qualquer questão que fosse contra Encelt parecia motivar o rei Demaven a participar com mais entusiasmo. Os Soyatael são seu problema, Encelt. Mas transformar isso em uma guerra seria apenas outra tática de Nilfgaard para nos enfraquecer. Se nos concentrarmos nos Soyatael e deixarmos os verdadeiros inimigos passarem, estamos perdendo o ponto. E Nilfgaard não para apenas nos Soyatael. Demaven se levantou e olhou ao redor, parando por um momento nos rostos de Vizimir II e Foltestelteltestel. Os Soyatael são apenas uma pequena pedra em uma avalanche. Há ameaças maiores à mão. Vizimir, Foltestelteltestel, seus reinos frequentemente negociam com o sul. Tenho certeza de que vocês também notaram situações semelhantes. Há rumores de que nos territórios ocupados por Nilfgaard, camponeses e artesãos vivem melhor, com mais liberdade e prosperidade. As guildas de mercadores desfrutam de mais privilégios. Os reis de Redânia e Teméria, que têm muitas cidades portuárias de comércio, assentiram levemente. Eles ouviram tais rumores há muito tempo. Nossos mercados estão prestes a ser inundados com os produtos de Nilfgaard. Dizem que em Lower Soden a moeda de Nilfgaard já substituiu completamente a nossa. Se não agirmos, seremos relegados a um canto do norte, destinados a perecer lentamente. Porque ouça com atenção, Nilfgaard bloqueará qualquer expansão para o sul. E se não crescermos e expandirmos, nossos filhos não terão onde morar. A sala ficou em silêncio. Vizimir suspirou profundamente e pegou uma taça de vinho, bebendo em longos goles. Durante aquele longo silêncio, a chuva batia nas janelas e o vento uivava, sacudindo as persianas. Os métodos de Nilfgaard são muito mais do que isso. Foltestelteltestel disse, em minhas terras, um grupo de padres, pregadores e cartomantes apareceu, falando sobre o fim do mundo. Sua mensagem, um salvador virá do sul. Do sul, além do Yaruga. A chama branca. Demaven murmurou. Já ouvi isso antes. É uma versão distorcida da profecia do elfo Itlinia Iglia Epaevenien. Prendi um desses pregadores em Vengerber. Perguntei educadamente quanto ouro Enlir havia pago a ele. Mas ele falou apenas de fogo e da rainha branca até seu último suspiro. Tenha cuidado, Demaven. Vizimir avisou com uma carranca. Não faça deles mártires. É isso que Enlir quer. Você pode prender todos os Nilfgaardianos que quiser, mas não toque nos sacerdotes. As consequências seriam imprevisíveis. Eles ainda são respeitados e têm muita influência sobre o povo. Não queremos tumultos nas cidades, nem uma guerra com nossos próprios camponeses. Droga! Encelt bateu na mesa. Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Estamos aqui para falar apenas sobre o que não podemos fazer. Primeiro precisamos decidir o que podemos fazer. É exatamente isso que eu venho dizendo o tempo todo. Vizimir se levantou. Proponho que tomemos uma atitude. Que tipo de ação? O que podemos fazer? O silêncio caiu novamente. O vento rugiu, sacudindo as janelas do castelo. Ninguém queria ser o primeiro a falar. Primeiro olharam para Lan, depois para a rainha Maeve. Por que vocês estão olhando para mim? Estamos admirando sua beleza, Maeve. Encelt murmurou enquanto bebia o vinho em sua taça. Eu concordo. Vizimir acrescentou com um sorriso. Maeve, todos nós sabemos que não há problema que você não possa resolver. Você tem a intuição de uma mulher. Você é uma sábia. Pare de me bajular. Maeve interrompeu. Deixe-me resumir. Encelt quer remover o Soyatael de seu território. Demaven, Vizimir e Foltestelteltestel estão preocupados com rumores e comércio em suas terras. Mas a raiz de tudo isso é Nilfgaard. E eu também tenho meus próprios problemas. Meu reino está em constante conflito com Nilfgaard, e eu anseio por dar um fim a isso. Todos nós temos demandas, muitas coisas que queremos fazer. Mas se organizarmos nossas prioridades, acho que devemos lembrar de uma coisa. Quando tudo isso começou? Essa frase fez com que a atenção de todos voltasse para Lan. Após a queda de Cintra, Lan sabia que era hora de falar. Todos expressaram suas demandas, só você permaneceu em silêncio. Foltestelteltestel zombou. Embora saibamos seu propósito sem adivinhar, ainda quero ouvir você falar sobre isso. Como você quer nos persuadir a apoiá-lo? Lan respirou fundo, olhando para Vizimir II, que estava sentado seriamente, para Encelt, que parecia visivelmente irritado, para Foltestelteltestel, que parecia zombeteiro, e para Maeve, que o olhava com preocupação. Vossas majestades têm cada um seus próprios problemas, e todos esperam soluções. Mas todas essas complicações na verdade vêm de uma fonte, Nilfgaard. E embora eu não seja um monarca como você, sei que quando uma parte se move, o corpo inteiro é afetado. Se você decidir confrontar Nilfgaard diretamente, então as perdas serão inevitáveis em qualquer caso. Os soldados que há pouco tempo lutaram na Batalha de Soden Hill precisam descansar, se recuperar e recuperar seu moral. Lan continuou, mas Cintra é diferente. Sempre fomos os oponentes mais ferrenhos de Nilfgaard. Já fomos a porta de entrada para o norte, e agora estamos prontos para ser a vanguarda para expulsar os Nilfgaardianos de volta para o sul. Mas Cintra agora só tem Brokilon. Embora pareçamos estar em bons termos com as Dríades, aquelas mulheres de pele verde não deixarão sua floresta para lutar por nós. Temos outras alianças e total confiança na restauração de Cintra. Lan continuou.
É claro que espero ganhar seu apoio em termos de força militar, assim como na Batalha de Soden Hill. Mas se isso não for possível, espero pelo menos ganhar apoio financeiro, técnico ou de equipamento. Ou se for viável, que você desvie a atenção de Nilfgaard para outras frentes para que eles não possam responder ao nosso contra-ataque. Pelo menos vocês deveriam emitir uma declaração conjunta ou convocar a resistência contra Nilfgaard para se tornar o desejo comum de todo o norte. Vizimir II interveio no momento certo. Senhores, precisamos de Sintra. Um país livre, independente e forte. Um que possa ser o portão de aço que serve como uma barreira ao norte de Nilfgaard, em vez de um deserto onde seus cavaleiros podem galopar à vontade. Encelt franziu a testa. É possível reconstruir uma Sintra assim? Calante não está mais aqui. A leoa está morta, mas agora temos um leão. Maeve acrescentou, apoiando Lan. Pare de testar o jovem, ele já provou seu valor no campo de batalha. Com o claro apoio de Vizimir II e da rainha Maeve, e a aprovação do rei de Aedir, metade dos presentes já estava do lado de Lan. Encelt coçou a barba, pensativo. Nesse ponto, Foltestelteltesto, que estava olhando pela janela, finalmente retornou ao seu assento. Ele friamente fez duas perguntas. Lannister, me responda. Quem governará Sintra no futuro? E onde está a desaparecida princesa Cirila? Foltestelteltesto olhou ao redor antes de dizer. Nilfgaard é nosso inimigo, isso é indiscutível. Temeria sozinho poderia enfrentar Nilfgaard, mas se pudéssemos ter uma barreira para mantê-los fora, seria muito melhor. E isso também não está em debate. Mas e depois disso? Depois de retomar Sintra? Quem governará Sintra? Foltestelteltesto levantou uma questão fundamental. Lannister? Ou a desaparecida Cirila, que não é vista há mais de um ano? Lan franziu a testa, entendendo para onde a conversa estava indo, mas respondeu. Naturalmente será a princesa Cirila. Ela é neta da minha tia Calante, primeira na linha de sucessão ao trono. Perfeito, se for esse o caso, então há uma segunda pergunta. Graças à história do cavaleiro e da princesa, todos no norte sabem da relação entre o leão e a jovem leoa, mas... Foltestelteltesto fez uma pausa, olhando para Lan. Você não é mais um cavaleiro, agora é um bruxo, certo? Os olhos de leão de Lan se encontraram com os de Foltestelteltesto. Sim, eu nunca neguei isso. Então, como eu disse, todo mundo sabe sobre o seu relacionamento, então o que devemos fazer sobre o casamento da princesa Cirila quando ela crescer? Até onde eu sei, bruxos são inférteis. Foltestelteltesto balançou a cabeça. Não podemos gastar tanto esforço para apoiar Sintra, apenas para ver Sintra entrar em colapso novamente por causa da falta de herdeiros décadas depois? O que devemos fazer então? Realizar outra reunião e apoiar Sintra novamente? Suas palavras atingiram um nervo. Não apenas Encelt, mas o rei Vizimir II, a rainha Maeve e Demaven também mostraram dúvidas em seus rostos. Vizimir II franziu a testa, mas ainda disse, isso é algo que devemos considerar no futuro. Agora mesmo, o problema de Nilfgaard é nossa prioridade. Mas é algo que devemos considerar, mais cedo ou mais tarde. Foltestelteltesto respondeu. Os outros reis não tiveram escolha a não ser admitir que era um assunto digno de discussão. Se você me perguntar, só há uma solução. Encelt Hill. Vamos casar a princesa Cirila com o filho de um dos presentes. Foltestelteltesto, não é esse o seu plano? Ouvi dizer que você tem vários filhos ilegítimos. Se não me engano, Encelt, você também não tem herdeiros e não parece estar interessado em ter mais. Demaven interveio de repente. Encelt bateu na mesa e se levantou. Lan olhou para Foltestelteltesto, percebendo que o rei ainda não havia desistido de seu plano inicial. Parecia que Ada havia falhado em convencer seu pai a dar mais apoio a Sintra. Lan sabia que tinha que fazer algumas promessas naquele momento. A princesa Cirila tem apenas 12 anos este ano, e está longe da idade de se casar. Lan disse lentamente. Mas posso lhe assegurar que Sintra terá um herdeiro com sangue de leão. Não só isso. Encelt acrescentou, acariciando sua barba, sempre procurando criar caos. Aquele herdeiro deve ter laços de sangue com um de nós aqui hoje. Afinal, estamos ajudando Sintra, não deveríamos receber algo em troca? E para que fique registrado, não estou pensando em mim, porque não tenho filhos. Vizimir II ficou em silêncio, e Demaven parou de discutir com Encelt, voltando seu olhar para Lan. Foi uma solução que beneficiou todos os reinos do norte. Apenas a rainha Maeve abaixou o olhar. Meus 2 filhos não foram feitos para serem reis, ou príncipes, e eu não quero que eles arruinem outro reino. Foltestelteltesto fingiu elogiá-la. É por isso que sua beleza e gentileza são lendárias no norte, Maeve. Lan suportou os olhares de todos, retribuindo o olhar de cada um. No entanto, em sua mente, ele estava indo além desta reunião. Se ele se lembrava corretamente, todos os presentes, exceto a rainha Maeve, morreriam prematuramente. Quando e como eles morreriam? O processo poderia ser acelerado? Os reinos do norte eram numerosos demais. Lan disse significativamente, não sou alguém que deixa de entender o quadro geral. Se vossas majestades insistirem, então o futuro governante de Sintra será parente de seus herdeiros. Eu também sei que é o melhor para Sintra. Mas a princesa é jovem, e a questão do casamento ainda precisa ser discutida. Ótimo. Foltestelteltesto assentiu com satisfação como se tivesse vencido. Nossa ajuda a Sintra também é baseada neste acordo. Se Sintra quebrar o contrato no futuro, também temos o direito de retirar nossa ajuda. A ameaça era clara, e Lan olhou diretamente para ele. Claro.
Fique tranquilo, não lhe darei a chance de retirar sua ajuda. Lan brincou, e os reis presentes responderam com sorrisos, embora com intensidade variável. Então Lan sorriu também. Capítulo 217. Sacrifício e estratégia. Enquanto todos no castelo Age comemoravam seu aparente sucesso, uma força obscura começava a se formar não muito longe, no Vale do Pontar. Em um acampamento no meio da floresta, a tropa não humana que trouxe a ameaça dos Forcaios e Rotfiendes para a Rainha Maeve estava reorganizando sua equipe. É claro que esses guerrilheiros não humanos também tinham um nome mais oficial, Soyatael. Em comparação com a última vez, agora são muito menores. Os elfos, altos e esbeltos, tinham tatuagens de videiras e folhas na pele. Eles checavam cuidadosamente seus arcos e flechas, sem esquecer suas facas e lanças. Os anões, por sua vez, afiavam seus machados usando pedras como pedras de amolar. Eles riam e brincavam com os elfos, sem nenhum sinal da tensão que existia entre seus companheiros fora deste acampamento. Os halflings, semelhantes em estatura aos anões, mas com membros mais finos, organizaram suas fundas de couro, colocando pedras polidas em suas bolsas, uma por uma. Ainda menores que anões e halflings, os gnomos eram encarregados de tarefas logísticas, como ajudar a organizar a equipe. Vocês são mais ágeis, por que não agem como batedores? Alguém sempre precisa ficar de guarda. Um anão disse de repente para o halfling ao lado dele. Deixe o comando conosco, afinal, você não é bom em lutar. O halfling curvou os lábios. Não é que não sejamos bons em lutar, nós apenas gostamos de paz. Mas os humanos não nos deixaram ir. Desta vez, eu vou mostrar o quão corajosos os halflings podem ser para proteger suas famílias. O anão torceu o nariz e começou a rir. O líder dessa guerrilha Soyatael era um elfo, que estava sentado na beira do acampamento. Ele está usando um turbante vermelho, e sob o turbante há um par de olhos amarelo claros. Iorvet. De repente alguém o chamou, fazendo com que o líder se virasse. Qual é o problema? Uma ordem veio de Nilfgaard. O orador estava usando uma túnica de linho e parecia um feiticeiro. Eles querem que hajamos imediatamente para interferir no desenvolvimento da reunião. Iorvet assentiu, mas manteve os olhos fixos na floresta, como se estivesse esperando por algo. A mensagem chegou tarde demais. Mesmo se agirmos agora, não conseguiremos interromper a reunião. Mas podemos tentar desestabilizar os reinos do norte. O líder dos elfos olhou para as profundezas da floresta em transe. Das montanhas ao leste, o grito distante de uma águia podia ser ouvido de vez em quando. Da planície ocidental, parecia haver um rugido que parecia o de um dragão. O sol estava se pondo, e um por um, os elfos e halflings retornaram das profundezas da floresta. Estavam todos machucados, alguns com ferimentos leves e outros mais sérios. 13 pessoas estão desaparecidas. O segundo em comando relatou calmamente, aproximando-se de Iorvet. O líder élfico assentiu gravemente. Imediatamente, vários gnomos vieram atender e fazer curativos nos feridos. Iorvet permaneceu na borda do acampamento até a lua nascer, mas as pessoas que ele esperava não retornaram. Ele não podia mais esperar, não porque aqueles lá fora fossem insubstituíveis, mas porque a missão que eles tinham que cumprir era de suma importância. Vamos! Nós vamos encontrá-los. Ele selecionou 5 de seus seguidores mais leais, e juntos eles partiram para a floresta em um ritmo acelerado. Nem mesmo o vento noturno parecia capaz de alcançá-los. Um leve cheiro de sangue apareceu no ar. Cau, cau, cau. O som estranho assustou Iorvet e quando ele olhou para cima, viu que era um grupo de corvos selvagens. Esse tipo de animal raramente aparece em um grupo tão grande. Exceto, é claro, quando estavam perto do objetivo da missão. Aquela criatura sempre estava acompanhada de corvos. Isso significava que eles tinham cumprido sua missão. Eles conseguiram atrair seu alvo para fora da floresta. Mas onde eles estavam? Iorvet logo os viu. Uma videira perfurou o corpo de um dos elfos, entrando pelo lado esquerdo e saindo pelo ombro direito. O chão ao redor dele estava tingido de um vermelho profundo. Seu abdômen ainda pingava sangue. O sangue ainda não secou. Iorvet pensou. Não faz muito tempo que eles foram mortos. 8 corvos estavam bicando o cadáver do elfo, banqueteando-se com sua carne. Os furiosos membros da equipe de Iorvet correram para afugentar os corvos e recolher o corpo do seu camarada. Mas uma mão trêmula e cheia de veias inchadas os deteve. O dono daquela mão ficou igualmente perturbado, mas sabia que tinha uma responsabilidade maior. Não vamos alertar o alvo sobre nossa missão. Vamos nos mover um pouco mais e ver o que encontramos. Os elfos, embora relutantes, obedeceram. Eles sabiam que essa era a lei da floresta. A equipe continuou avançando e logo encontrou seus outros companheiros. Alguns deles tiveram seus membros comidos por lobos selvagens. Alguns foram enterrados no chão por inúmeras plantas retorcidas e alguns pareciam ter sido esmagados por uma mão enorme. Cada um deles morreu miseravelmente. O exército inteiro foi exterminado. O ajudante disse com uma expressão sombria. A missão deles está completa. Iorvet murmurou para si mesmo. Mas não podemos levá-los de volta para casa. Isso pode alertar o monstro que eles sacrificaram suas vidas para atrair. O monstro que levamos até os humanos, sacrificando um comando inteiro. Iorvet, vale mesmo a pena? Um elfo do grupo perguntou, incapaz de se conter. Você acha que um monstro pode realmente prejudicar exércitos humanos? O líder não respondeu, mas fez alguns gestos para sinalizar a todos que recuassem. Os lobos e corvos ainda não tinham ido embora, e os corpos ainda estavam frescos.
Eles precisavam sair dali o mais rápido possível, para que o monstro não ficasse realmente por perto e os encontrasse. Se for um monstro comum, é difícil dizer, mas se for esse monstro, talvez possa realmente funcionar. Iorvet balançou a cabeça. De qualquer forma, eu nunca planejei depender somente deles. Não importa o quão poderoso um monstro seja, ele ainda é apenas isso, um monstro. Contra um exército organizado, ele não seria capaz de causar muito dano. Eu só preciso que ele cause caos o suficiente para nos dar uma chance de executar nosso verdadeiro plano. Após esclarecer a dúvida de seu companheiro, Iorvet olhou uma última vez em direção à floresta, em direção a seus companheiros caídos. Ele curvou a cabeça em respeito. Os descendentes dos moradores das colinas, os companheiros de Ainseid, todos caíram no caminho da liberdade. Seu sangue e lágrimas não serão derramados em vão, mas apenas forjarão nossa espada de vingança. Castelo de Age. Já se passaram vários dias desde o fim das negociações. Durante esse tempo, Lan assinou vários acordos de cooperação com vários reis. Os reis também usaram esse tempo raro para se comunicarem entre si e determinarem as diretrizes gerais para os próximos anos. O Reino Unido de Leria e Rivia prometeu ficar junto com Cintra, o que não deixa dúvidas. Quando Cintra lutar contra Nilfgaard, eles unirão suas forças para resistir ao Sol Negro juntos. Redania fornecerá a Cintra uma certa quantidade de suprimentos de guerra, coisas que nem mesmo Lan pode comprar com dinheiro. Ao mesmo tempo, Vizimir II também prometeu usar seu porto para fornecer a Cintra conveniência no transporte aquático, para que recursos de outros reinos possam apoiá-la a tempo. Aedir, por ser muito próxima do Reino Unido de Líria e Rivia, enviará tropas para lutar ao lado da Rainha Meve contra Nilfgaard, sendo um dos poucos reinos a oferecer apoio militar direto. Encelt, por sua vez, permanece firme em seu desejo de primeiro eliminar os guerrilheiros Soyatael em seu próprio território. No entanto, sob a supervisão dos outros reinos, o rei Encelt concordou em não tirar vantagem da guerra na frente para reabrir velhos conflitos com Aedir. Se ele fizer isso, as outras grandes nações do norte se voltarão contra ele. Em Temeria, onde vivem muitas raças não humanas, os Soyatael também estão começando a mostrar sinais de rebelião. O rei Foltestelteltestel decidiu formar uma unidade especial para eliminar os guerrilheiros e trabalhar com Caedem para esmagar a revolta. Ele também prometeu garantir que Encelt não haja com brutalidade excessiva, o que poderia agravar os conflitos raciais e prejudicar os interesses de todos. Quanto a Cintra, Foltestelteltestel prometeu que os anões de Marrakon fornecerão suporte de equipamento, embora Lan tenha que negociar com eles pessoalmente. Embora Lan já tenha o apoio de anões como Zoltan e Arpen e outros, os anões de Marrakon ainda são tecnicamente vassalos de Foltestelteltestel. Embora seu relacionamento com o rei seja semelhante ao do Fogo Eterno de Novigrad com Vizimir II. Isso significa que mesmo que Lan consiga chegar a um acordo com os anões, se Foltestelteltestel se opuser, o plano pode não se concretizar. Felizmente, Lan obteve uma promessa verbal de Foltestelteltestel, o que esclarece quaisquer dúvidas ou preocupações. Lan não queria pedir mais. Ele havia recebido ajuda direta de 3 dos 5 reinos participantes, incluindo apoio militar de 2 reinos, e Lan já estava muito satisfeito. Ele retornaria e contataria ao Marechal Vicegerde para unir as tropas de Cintra, e então iria para Celilege para buscar apoio naval, e as tropas seriam suficientes para lutar outra batalha de Soden Hill. É mais que suficiente para reconquistar Cintra. Quando Cintra for libertada, Lan terá um país como apoio, e os recursos disponíveis também serão aumentados explosivamente. Naquele momento, seu poder aumentará significativamente, e todas as estratégias que ele estava preparando poderão finalmente ser colocadas em ação. Perdido em pensamentos, Lan balançou a cabeça para clarear os pensamentos. Iris, qual dessas pinturas você acha que seria mais adequada como presente? Naquela época, na frente de Lan estavam várias pinturas confiscadas da mansão Von Everec, todas criadas por Iris antes e depois do casamento, incluindo vários temas, como retratos, paisagens, naturezas mortas, etc. Embora o nível técnico dessas obras não atingisse o que Iris havia alcançado até então, elas eram boas o suficiente para serem oferecidas como presente. Afinal, ele já havia dado o primeiro passo com a Rainha Meve, e Lan havia planejado enviar um presente para cada rei participante. Ao ouvir a pergunta de Lan, Iris ficou em transe por um momento. Desculpe, eu estava distraída. Lan levantou as sobrancelhas. Essas pinturas estão lembrando você dos dias passados? Iris balançou a cabeça. Não, embora a jornada com você ainda seja curta, esses dias maravilhosos me fizeram quase esquecer a dor do passado. Eu só pensava em Nilfgaard. Quando eu estava na escola, apenas os mais eruditos sabiam sobre ela. Quando me casei com Ulgierd, embora já houvesse conversas sobre sua rápida ascensão, nunca imaginei que se tornaria o Império Sulista unificado que é hoje. É seu inimigo destinado, certo? Lan assentiu. Tenho motivos para lutar contra eles, e com o tempo, esses motivos só se multiplicaram e criaram raízes mais profundas. Eu acho. Iris disse. Para enfrentar um império tão poderoso quanto esse, talvez o Norte também precise de um grande líder. Lan levantou as sobrancelhas. Você quer dizer, Rei do Norte? Iris cobriu a boca e riu. Achei que você riria das minhas ideias estranhas. Mas Lan, você consegue entender o que eu quero dizer tão suavemente, e até pensa no título. Será que você tem a mesma ideia que eu? Lan ficou parado por um momento, a emoção em seus olhos ficando mais intensa. Iris abaixou os olhos. Eu sou muito inteligente?
Isso não parece ser uma coisa boa para uma dama? Lan olhou para a alma na pintura e balançou a cabeça. Não se menospreze. Ser brilhante não é um defeito. Para mim, sua inteligência é uma surpresa agradável, algo muito positivo. Os dois se olharam nos olhos e, numa demonstração de cumplicidade, imediatamente desviaram o olhar, concentrando-se novamente nas pinturas. Eles logo selecionaram 3 pinturas que correspondiam aos gostos dos destinatários, uma para Incelt, uma para Demaven e a última para Foltestelteltestel. Capítulo 218. Monstros e guerrilhas se unem. Depois de selecionar as 3 pinturas, Lan estava prestes a chamar os criados para o quarto, mas de repente ouviu uma batida apressada na porta. Meu senhor, algo está errado. Lan ficou atordoado. Parecia ser House. Ele não deveria estar no grupo de mordomos? Por que ele está de volta agora? Entre. House entrou na sala com uma cara preocupada, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um som ensurdecedor ecoou. Uau! O som era alto o suficiente para todos no castelo a ouvirem. Era uma corneta militar. Ataque inimigo? Lan ficou assustado. Quem teria coragem de atacar aqui, onde as grandes potências do norte se reuniam? O corredor de repente ficou barulhento, com gritos, xingamentos e o som de grevas de aço batendo no chão. Sem esperar por uma ordem de Lan, os soldados de Cintra se reuniram rápida e disciplinadamente em frente ao portão. Os guardas dos outros reis também tomaram seus lugares ao lado de seus senhores, aguardando instruções. Indo até a janela, Lan olhou ao redor, não muito longe, e dentro de sua visão estava o acampamento militar de Caeden. Uma grande fogueira se acendeu sob a bandeira do unicórnio, e várias figuras correram entre as tendas em cavalos roubados, espirrando líquidos desconhecidos e vários pós na multidão. Era noite, e Lan não conseguia ver os rostos das figuras, mas os gritos vindos de longe no quartel responderam às suas dúvidas. Soyatael. Lan franziu a testa e realmente não esperava encontrar essa organização naquele lugar. Ao longo de sua jornada, ele ouviu falar do Soyatael muitas vezes, em diferentes lugares e de diferentes pessoas. Resumindo, este é um grupo guerrilheiro composto por raças não humanas que estão insatisfeitas com o status quo sob a opressão dos humanos no norte. Como muitas organizações criadas para resistir à opressão, com o tempo elas se corromperam. Lan sabia que alguns líderes Soyatael, por razões políticas, acabariam como oficiais do exército Nilfgaard, lutando contra os reinos do norte em nome dos humanos. Na linha do tempo em que Lan estava, ainda era cedo. Em teoria, os Soyatael deveriam estar apenas começando a ganhar força em uma pequena área, sem ainda terem tomado o norte. Agora, os Soyatael ainda eram tecnicamente um grupo de guerrilha decente, com não mais do que 100 membros. Então, de onde eles tiraram coragem para atacar o castelo Age, que era guardado por um grande exército? Enquanto Lan pensava nisso, seus ouvidos aguçados captaram algo além do burburinho de vozes humanas. De repente, ele levantou a cabeça e olhou para longe. O luar estava fraco e mal era possível distinguir alguma coisa. Sem hesitar, ele tirou uma poção mágica, de gato de seu inventário, quebrou o selo de cera e bebeu completamente. Em segundos, todas as cores desapareceram diante de seus olhos, como se ele estivesse olhando para uma fotografia em preto e branco. No entanto, as linhas ficaram mais nítidas, revelando um mundo totalmente novo para Lan. À distância, sombras escuras se aproximavam, pelo menos uma dúzia. Lan reconheceu algumas delas, como forcaius, grifos e outras subespécies semelhantes. Abaixo dessas criaturas voadoras, figuras corriam freneticamente, mas após uma inspeção mais detalhada, Lan percebeu que elas não estavam fugindo, mas sim atraindo deliberadamente. Alguns dos corredores mais rápidos conseguiram chegar ao acampamento ao redor do castelo, derramando líquidos e pós que Lan não conseguiu identificar. Aqueles que correram mais devagar foram despedaçados pelas criaturas no local. Eles são os Soyatael. Os bruxos da escola víbora estavam atrás de Lan, cada um com veias saltadas no rosto e pupilas brilhantes. Eles obviamente também tinham bebido a poção gato? Eu já estava dizendo que era raro encontrar forcaius e rotfiendes ao mesmo tempo na estrada. Tenho certeza de que eles estão por trás disso. Colgrin ficou ali parado observando um Soyatael ser morto por várias espadas, mas no último momento de sua vida ele espalhou coisas desesperadamente por todo lugar. Fanáticos assustadores. Aposto que o que eles estão derramando é sangue de gado e algumas ervas raras. Alkis acrescentou, talvez haja até ovos de algum monstro voador. Lan não estava tão relaxado quanto eles. Algo está errado. Eles invocaram um grupo de monstros tão ostensivamente, que só podem causar alguns tumultos no máximo, e não conseguem abalar o exército aqui de forma alguma. Mas agora eles estão tão desesperados, obviamente há algo mais acontecendo. É uma noite escura e ventosa, criando tumultos. Como um assassino profissional, Leto deu uma opinião profissional. Acho que isso é uma preparação para assassinato. Os bruxos assentiram em uníssono. De repente a borda do acampamento tremeu quando uma grande quantidade de terra se ergueu bruscamente. Diante dos olhos dos bruxos, uma figura alta, magra, corroída e antiga emergiu lentamente da floresta. A criatura parecia uma árvore viva com um tronco coberto de casca. No entanto, seu corpo tinha braços e pernas e uma forma humanoide. Ele até usava roupas esfarrapadas. Em volta da cintura pendia um velho avental, preso por uma corda de cânhamo, adornado com alguns crânios de animais desconhecidos. Em seu ombro repousava um crânio humano, do qual brotavam pequenos brotos verdes, conectando o crânio ao corpo. O mais assustador era sua cabeça, um crânio completo de veado com chifres majestosos.
A criatura exalava uma mistura assustadora de vida e decadência, criando uma sensação de opressão e mistério. Os olhos de Lan, fortalecidos pela poção gato, brilharam ainda mais. Dentro do acampamento, alguns soldados, ouvindo a comoção, correram em direção à criatura, mas não conseguiram se organizar efetivamente. Seja uma formação de infantaria ou de cavalaria, era difícil lidar com os monstros que podiam voar e se esconder, e cujo rugido podia deixar os cavalos loucos. Com a noite caindo, os arqueiros não conseguiam suprimir efetivamente os monstros com ataques de longo alcance. Pelo contrário, alguns monstros que caçavam à noite se tornavam mais ferozes sob a cobertura da escuridão. Os exércitos dos 4 reinos não tinham a experiência necessária para enfrentar tais monstros. Mesmo que eventualmente conseguissem derrotá-los, o custo em vida seria alto. Lan pensou por um momento, virou-se e deu a ordem. Vá ajudar. House, você lidera o time. Somos poucos em número, então se esconda atrás da força principal e não seja muito agressivo. Atire algumas flechas à distância e deixe os soldados de outros reinos assumirem a liderança. Seja inteligente. Só tenho um pedido. Quero o indutor de mutação daquele Leshen. Sim, senhor. Os servos e soldados aceitaram a ordem. Eles não hesitariam em lutar pelo que o conde pedia, mesmo que tivessem que sacrificar suas vidas. Não é um Leshen comum, Leto disse de repente. Olhando para seu tamanho e o poder dos feitiços que ele lança, é um Leshen antigo e poderoso. A decocção feita a partir dele tem um grande efeito no fortalecimento de sinais e é realmente muito adequada para a escola Griffin. Nós vamos conseguir para você, meu senhor, disse o grupo, ainda mais animado pelas palavras de Leto. Lan assentiu com satisfação. Mais uma coisa, Lan disse de repente. Você só luta contra monstros. Você não se envolve em lutar contra o Soyatael a menos que eles ataquem você primeiro. Você tem algo em mente? Leto também tem um forte senso político, mas raramente pensa sobre problemas dessa perspectiva. Nessa época, a ordem de Lan o fez ter algumas associações. Eles são úteis para mim. Lan simplesmente respondeu. Muito úteis. Com isso, Lan desembainhou a espada Aerondicrite e saiu da sala. Aonde você vai? Você não vem caçar monstros conosco? Primeiro irei ver o rei que o Soyatael querem matar. Você sabe quem o Soyatael vai matar? Lan riu. Quem mais poderia ser? Chame reforços rápido. Há inimigos. Protejam o rei. Um guarda, usando um emblema de unicórnio, correu desesperadamente para o topo do castelo, determinado a enviar um sinal aos seus companheiros na fronteira para que viessem salvar o monarca. Mas de repente ele foi derrubado por um chute. O dono daquele chute era um homem com barba estilo pirata e olhos pequenos e astutos cheios de fúria. Era Incelt, senhor de Caeden. Tolos são apenas o Soyatael e os monstros que eles invocaram. Há exércitos de 4 reinos estacionados aqui. Você está pedindo ajuda agora? Você quer se render ao Soyatael? Você quer fazer de Caeden um motivo de chacota? Vossa Majestade. O guarda caiu de joelhos, batendo no chão. A situação é crítica, sua segurança é o mais importante. O guarda leal queria dar conselhos ao monarca, mas uma flecha voou da escuridão e de repente perfurou seu pescoço. A enorme força do impacto levou embora e quase dobrou sua espinha. E som. O som surdo da corda do arco sendo liberada ecoou por um longo tempo. Pelo seu volume, era possível dizer que tinha sido disparado por um arco extremamente poderoso. Vossa Majestade. Um guarda mais ágil derrubou Incelt bem a tempo, mas uma flecha logo se alojou em suas costas. Da escuridão emergiu Iorvet. Ele parecia ter energia infinita. Vendo que não havia como matar Incelt rapidamente, ele imediatamente virou seu alvo para os guardas de Incelt. Ele logo matou a 3ª e a 4ª pessoas, e então os cavaleiros levantaram seus escudos e pressionaram em sua direção. Enquanto isso, mais Soyatael estavam subindo para dentro da fortaleza. O grupo estava organizado em esquadrões de 12, e pelo menos 3 esquadrões, um total de 36 guerreiros, já estavam em posição. Como é possível? A fortaleza é fortemente guardada. Como você pôde entrar furtivamente em um cerco tão apertado, maldito Soyatael? Alguns cavaleiros de Caeden ficaram furiosos. E eles estavam certos. Apesar das pequenas forças trazidas pela rainha Mev e Lan, o castelo Age era fortemente guarnecido pelos exércitos dos 4 reinos, e a defesa era rigorosa. Entretanto, a desconfiança entre os vários reinos os levou a ficarem de olho uns nos outros, em vez de em inimigos externos, permitindo que os Soyatael, bem familiarizados com o terreno, se esgueirassem até o topo da fortaleza em meio ao caos. Os cavaleiros de Caeden tomaram uma decisão rápida. Toquem a trombeta, deixem os outros reis no castelo virem nos apoiar. Uau! O som profundo de uma trombeta ecoou pela noite, enquanto Soyatael e os guardas já estavam envolvidos no combate. Vossa Majestade, por favor, tenha certeza de que esse Soyatael não irão perturbá-lo novamente. O cavaleiro se virou e assegurou Incelt firmemente e agora. Ele se virou e gritou para os guardas do rei, e sua voz de repente mudou para o som de trombetas e luta. Homens, agora é hora de cumprirmos nosso juramento. Sim, os soldados rugiram. Embora os Soyatael superassem em número a guarda real, eles usavam armaduras leves, enquanto os humanos usavam armaduras completas, o que lhes dava uma vantagem em um ataque frontal. Em Svi, 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 havia flechas contínuas atiradas da direção do Soyatael, a maioria das quais bloqueadas por escudos grossos.
Quando um cavaleiro estava prestes a correr para Iorveth, ele de repente sentiu seu capacete tremer violentamente, e uma dor severa e tontura surgiram ao mesmo tempo. Uma pedra do tamanho de um punho balançou em um arco perfeito, passando por seu escudo e esmagando seu capacete. O Alfling Stiling no fundo do time estava atirando pedras com sua funda, e sem precisar mirar com precisão, outra pedra saiu voando. Embora mais frágeis que os anões, os Alflings tinham um talento natural para arremessar. Seus projéteis não alcançavam a distância de uma flecha, mas dentro de um raio de 10 passos, eram devastadores, mesmo contra um cavaleiro totalmente blindado. O segundo raio atingiu o mesmo ponto do capacete, derrubando o cavaleiro. Iorveth aproveitou a oportunidade e com uma adaga perfurou a fenda do capacete. Mas Soyatael avançaram pelas linhas de frente, e a batalha entre eles e os guardas de Caeden se tornou um caos de espadas, sangue e corpos caindo por toda parte. Capítulo 219. Uma noite de sangue e aço. Encelt, vendo que a situação estava se tornando perigosa, tentou escapar em pânico, mas de repente tropeçou em algo. Olhando para baixo, percebeu que era o corpo de um de seus guardas. O rei chutou a obstrução para longe com raiva, e quando olhou para cima novamente, de repente viu que 2 elfos estavam bloqueando a estrada à frente. O ódio em seus olhos parecia prestes a explodir na forma de sangue. Eu sou Vosh. Flechas voaram em sua direção. A coisa favorita de Encelt era caçar pessoalmente as raças não humanas. Anos de luta lhe deram uma boa velocidade de reação. Ele rolou no chão com a cabeça entre as mãos no momento em que viu os elfos, e evitou por poucos pontos vitais, adicionando apenas 2 decorações na armadura grossa. Depois de se levantar, o rei entrou em pânico e quis encontrar seus guardas para se proteger, mas descobriu que os guardas e cavaleiros que ele trouxera estavam todos mortos. Naquela época, restavam apenas 12 membros do Soyatael. O rei, que parecia feroz por fora, mas na verdade estava assustado, respirou fundo e endireitou as costas. Incapaz de tolerar ficar envergonhado na frente das raças não humanas. Sabendo que não poderia escapar, ele de repente sacou a longa espada da cintura. Se você quer minha cabeça, venha e pegue você mesmo, seu maldito Soyatael. Iorveth sacou a arma do corpo de um cavaleiro caído sem dizer uma palavra e investiu contra Encelt. Entretanto, nenhum rei do norte está destinado a morrer esta noite, porque alguém não permite. Quando Encelt morrer, Caeden, que não tem herdeiro, estará em caos. Quando Caeden estiver em caos, o ímpeto da unidade do norte contra o mundo exterior será perdido, e os resultados deste encontro do norte serão desperdiçados. Então, mesmo que Lan odeie tanto Encelt e até tenha um plano para lidar com ele no futuro, ele ainda precisa agir neste momento. Encelt não pode morrer, pelo menos não agora, e não pode morrer antes que Cintra seja recuperada. Ele só pode morrer quando Lan decide deixá-lo morrer, e a morte de Encelt também abrirá a cortina de um novo drama. Vendo os 2 elfos bloqueando o caminho, Lan suspirou e levantou a mão esquerda, formando um sinal. Sinal de Ad. Uma onda de energia telecinética se transformou em uma parede sólida que avançou, empurrando os 2 elfos para o ar. Apesar do ataque repentino, após caírem, os 2 elfos experientes rapidamente se levantaram e desembainharam suas espadas, prontos para lutar. O sinal não pareceu causar muito dano a eles, o que também foi resultado de Lan não ter a intenção de matá-los. Lan também queria falar com o Soyatael sobre algo, embora não agora. Assim que os 2 elfos se levantaram, um cavaleiro loiro em armadura cinza escura saiu da escuridão. Sua presença era imponente como a de um leão. Eles levantaram suas espadas para encará-lo, mas o cavaleiro os atingiu com um único golpe, fazendo-os voar. Diante de Lan, Iorveth ergueu sua espada contra Encelt, seu olhar transbordando ódio. Lan virou a mão esquerda e tirou uma besta de seu inventário. Ele puxou o gatilho. A flecha, fortalecida por seu talento de atirador de elite, voou como uma cobra, atingindo a lâmina da espada de Iorveth e desviando seu golpe mortal. O choque do aço ecoou, a flecha quebrou sob a enorme pressão, e lascas de madeira cortaram a bochecha de Iorveth, deixando um ferimento humano. O grito de raiva do Soyatael ecoou. Lan avançou rapidamente como uma fera predadora. A espada Erundigert em sua mão brilhou com luz dourada, e uma leve rotação abriu outra cicatriz profunda e superficial na cintura de Iorveth. Enquanto isso, em um lugar invisível para os outros, a energia mágica de Lan fluiu através da lâmina rúnica, marcando Iorveth. Esta é a marca usada para a habilidade Teleport. Ela não só pode teleportar a pessoa marcada para o lado de Lan, mas também pode levar Lan para o alvo marcado. Depois de fazer tudo isso suavemente, Lan levantou o pé e chutou Encelt, que estava no caminho para o lado sem qualquer hesitação. O som de vento quebrando soou, e Lan inclinou a cabeça para evitar uma pedra assustadoramente grande. Este foi um ataque furtivo do Alfling. Erguendo a mão, ele bloqueou firmemente o golpe de Iorveth. Com a força física atual de Lan, o golpe do elfo na frente dele não era muito mais forte do que o de uma criança. Humano. Vendo que o rei maligno que massacrou as raças não humanas estava prestes a ser morto, mas a aparição repentina de Lan arruinou tudo, os Soyatael restantes correram em direção a Lan desesperadamente. Lan suspirou. Se ele matasse o Soyatael agora, ele não conseguiria negociar depois. Então, em vez de um golpe mortal, ele desviou sua espada, usando a parte de trás da lâmina para atingir o ombro de Iorveth e empurrá-lo para trás, deixando espaço para seu próximo movimento.
Segurando a espada Aerondict em sua mão direita, Lan usou sua mão esquerda para desembainhar a cimitarra, Iris que agora possuía um punho com cabeça de leão. Diante de um grande número de membros Soyatael, Lan está determinado a saciar a raiva deles primeiro pela força. Giro. A luz dourada da espada rúnica se misturava com a luz vermelha da cimitarra de magia negra em um espetáculo deslumbrante sob o luar fraco. A clang, clã, clã. Lan girou e atacou continuamente, movendo-se agilmente pela multidão. Diferentemente de sua dança de espada anterior, que se concentrava em esquivar, cada ataque dessa vez envolvia um choque direto contra as armas de seus inimigos. Com a bênção de sua enorme força agora, até mesmo o golpe leve da espada longa era como um golpe pesado de um machado gigante. Cada Soyatael que ousasse confrontá-lo recuaria, cambaleando e ofegando por vários segundos antes de poder atacar novamente. Assim Lan, envolto em luzes douradas e vermelhas, lançou dezenas, centenas de socos, o som de metal colidindo ecoando sem parar. Durante todo esse tempo ninguém morreu, e Lan ainda encontrou tempo para aumentar sua velocidade e agilidade, desferindo golpes cada vez mais rápidos. Por outro lado, os Soyatael começaram a sentir o peso do combate. Muitos Alflings atacando da borda não conseguiam segurar suas armas depois de apenas algumas tentativas. Iorvet ao lado já estava atordoado. Ele era um líder tático com habilidades excepcionais, mas não era um guerreiro excepcional. Ele realmente sobreviveu a uma troca de espadas com um espadachim desse calibre? Pensando nisso, a clareza mental de Iorvet rapidamente o trouxe de volta à realidade. Enquanto Lan lidava com seus companheiros, ele voltou seu olhar vingativo para Incelt. O som de uma longa espada rompendo o vento soou de repente, e Iorvet levantou sua espada para bloqueá-la como um reflexo condicionado, bloqueando uma cimitarra com uma luz vermelha brilhante. Lan parecia ter descoberto a intenção de Iorvet. Ele saiu correndo da multidão novamente e atacou Iorvet com mais força. Não só isso, vendo que Iorvet estava enredado com ele, Lan acenou com a mão para impedi-lo de atacar Incelt novamente. A tempestade de espadas forçou Iorvet a recuar continuamente até que ele e seus companheiros se reunissem e unissem forças. Então vamos continuar girando. A clang, clã, clã. A dança da espada continuou dominando Soyatael. O que esse cavaleiro humano está fazendo? Ele está zombando de nós? Iorvet rugiu descontroladamente em sua mente. No entanto, sua razão rapidamente o levou a se acalmar. Lembrando claramente, se aquele guerreiro realmente quisesse matá-lo, ele já teria morrido mais de uma vez. Um cavaleiro tão calmo, resoluto e poderoso não poderia ser alguém que gosta de pregar peças no inimigo. Um espadachim que gosta de brincar de gato e rato nunca terá chance de crescer e morrerá em um canto de um campo de batalha ou em um beco escuro. Então só há uma resposta. O oponente está se segurando, e ele quer deixá-lo e outros irem. Por quê? Em um campo de batalha desse nível, por que um cavaleiro humano arriscaria sua vida para deixar o Soyatael que assassinou o rei ir embora? Iorvet não conseguia entender, mas ele não tinha muito tempo para pensar. Havia gradualmente passos do exército atrás dele. Obviamente, o apoio do reino estava chegando. Ele tinha que fazer uma escolha. Ele deveria aproveitar a oportunidade da misericórdia do espadachim e recuar, ou continuar a assassinar Incelt independentemente da vida ou da morte. Soyatael. O rugido dos soldados veio da escuridão, e os cavaleiros em armaduras diferentes correram juntos. Primeiro Aedir, depois o Reino Unido de Liria e Rívia, e finalmente Redania e Temeria. Então eles ficaram atordoados com a cena de Lan lutando sozinho contra 10 pessoas. Retiro. Iorvet percebeu que a situação era desesperadora quando viu isso e desistiu decisivamente da missão. Aconteceu que eles chegaram à borda da plataforma da fortaleza com a ajuda de Lan, e com o comando, eles recuaram diretamente pelo caminho que vieram. Com a ajuda de cordas, eles desapareceram na escuridão com algumas subidas e descidas. Então, uma série de assobios altos e agudos como chamados de pássaros soaram ritmicamente ao redor do castelo Age. Mais figuras esbeltas subiam e desciam na escuridão, fugindo do acampamento militar em direção à floresta, deixando apenas os monstros ainda lutando com o exército. Tlan, a rainha Meve avançou e ordenou que seus cavaleiros cercassem Lan para evitar qualquer ataque furtivo do Soyatael. Como você está? Você está ferido? Onde estão seus bruxos? Onde estão seus servos? Onde estão seus soldados? Lan balançou a cabeça, respirando pesadamente para se acalmar. Com um movimento ele colocou a cimitarra Iris de volta na bainha, deixando apenas a impressionante espada Aerondict à vista. Pedi que ajudassem os soldados abaixo. Pessoas normais não têm experiência em lidar com esses monstros, isso só aumentaria as baixas. Meus homens, por outro lado, são bem experientes. Incelt ainda estava em choque e naquele momento parecia ter acabado de recobrar o juízo, gritando exasperado, Lannister, você realmente deixou esses Soyatael escaparem? Você não matou um único elfo. Todas as minhas guardas estão abaixadas. E isso é tudo que você conseguiu? Lan ofegou e olhou friamente. Embora não houvesse muito sangue em seu corpo, ele carregava a aura do grande poder de agora. Incelt, vendo o olhar dela, sentiu como se sua voz tivesse parado. Ele não conseguiu evitar dar um passo para trás. Após ouvir a acusação de Incelt, Meve ficou ainda mais sem cerimônia. Chega Incelt. Ele lutou contra 10 assassinos élficos somente por você, uma espada contra 10 espadas, e ele salvou sua vida. O que mais você quer? Nesse momento, os outros reis também saíram lentamente de trás da proteção dos cavaleiros. São 12 armas. Demaven exclamou.
Eu nunca vi um espadachim tão bom, nem um aliado tão confiável. Encelt cantarolou algumas vezes e ficou em silêncio. Lan desviou o olhar, ajustando sua respiração enquanto olhava para fora do castelo. À distância, na orla da floresta, chamas e vento rugiam, e de vez em quando o som de bombas de alquimia estourando, e flechas de luz dourada podiam ser ouvidos. Essa era a direção onde o antigo Leshen estava, para onde Leto e os outros tinham ido. Com a espada longa na mão, Lan se virou e começou a andar, seu manto castanho avermelhado de grifo ondulando ao vento noturno, enquanto os cavaleiros abriam caminho para ele. Lan, aonde você está indo? Continue ajudando. Nenhum desses monstros sairá daqui vivo esta noite. Capítulo 220. Enfrentando os antigos Leshen. Um estrondo ecoou do céu. Um cavaleiro com um emblema de unicórnio puxou seu arco em direção ao céu noturno, mas o que veio em sua direção foi um bando de corvos, tão denso que escureceu o céu. Até mesmo uma unidade inteira de arqueiros seria sobrepujada por tal situação. O cavaleiro disparou uma flecha em vão, perfurando os corpos de 2 corvos. Instantaneamente, uma nuvem de corvos o levantou no ar e o jogou brutalmente no chão, deixando-o atordoado. Enquanto ele tentava pedir ajuda, garras de repente levantaram sua viseira de aço. A inteligência dos corvos é extremamente alta, nem mesmo inferior à de crianças sem educação. Sem mencionar que eles são controlados por uma vida antiga e sábia como os Leshen, então eles não são indefesos contra os humanos escondidos dentro de suas armaduras. O cavaleiro soltou um grito agudo antes que sua boca fosse coberta. Após alguns suspiros curtos, ele parou de lutar. Os corvos abandonaram o cadáver do cavaleiro, mas logo uma horda de ghouls selvagens e lobos o cercaram, lutando pela escassa carne humana. Eles se encararam, prontos para lutar por seu prêmio no meio do campo de batalha. O som de uma árvore de 1000 anos de idade desabando ecoou pelo campo de batalha. A fonte daquele estrondo era o antigo Leshen. Com aquele som profundo e baixo, os monstros e bestas que estavam lutando entre si até então, pararam como se tivessem ouvido o comando de uma trompa de guerra. Eles se viraram e correram em direção aos humanos. Na linha de frente da batalha, os soldados de Cintra pareciam quase despreocupados em comparação às outras tropas, que estavam em caos. Eles trabalhavam em grupos de 3 ou 5, usando arcos e flechas para lidar com os monstros que avançavam à distância, ou cooperavam tacitamente para matar lobos selvagens. E nem tinham muito sangue em seus corpos. Quanto tempo você acha que levará para eles reagirem e organizarem uma formação para caçar os antigos Leshen? Após ouvir a pergunta de Colgrim, Leto pensou por um tempo. Não muito. Esses monstros pegaram o exército de surpresa. Haverá algumas baixas, mas eles não vão se desintegrar. O que me preocupa é que os Leshen antigos tentem escapar no meio da batalha. Milva franziu a testa ao ouvir isso. É a presa que o conde especificamente pediu, então ela não pode fugir. A arqueira agarrou o arco de Mogno que era tão longo quanto sua altura, e seu corpo, que havia sido fortalecido pelo sistema seguidor, explodiu com uma força surpreendente. O som do arco sendo puxado chegou aos ouvidos dos bruxos claramente. Embora ela não pudesse puxá-lo completamente como Lan, o mero ato de puxá-lo era impressionante. Isso ainda é força humana? Colgrim murmurou. Milva usou toda a força do seu corpo. Para facilitar os tiros, ela usava apenas uma pulseira no braço esquerdo, enquanto o polegar direito estava coberto por um anel de couro. Ambos os braços, nus, mostravam linhas musculares finas e definidas. Sua figura, embora atlética, não parecia a de alguém capaz de puxar um arco com tanta força. Esqueça Lan. Como é que até os servos deles são tão anormais? A distância de 100 passos foi percorrida em um instante, e a haste especial da flecha cortou o ar, mas no segundo seguinte, foi como se ela tivesse colidido com uma parede de pedra, quebrando-se em vários pedaços. O ancião Leshen abaixou a cabeça de uma forma quase humana, puxou a flecha de aço cravada superficialmente em seu peito e a jogou de lado. Em segundos, o ferimento em seu corpo de madeira fechou completamente. O que está acontecendo? Outro imortal? Por que continuam encontrando oponentes assim ultimamente? Milva franziu a testa, sacou seu arco e colocou outra flecha nele. Será que consigo atirar na cabeça? Parece que é feita de ossos. Leto colocou a mão no arco de Milva, balançando a cabeça diante do olhar perplexo dela. Antigos Leshen não podem ser feridos por aço. Apenas nosso óleo relict ou uma espada de prata podem afetá-lo. Ou se você tiver uma ponta de flecha de Dimeritium, isso também serve. Milva mostrou uma expressão absurda. Como posso ter uma coisa tão preciosa? Leto ofereceu a ela uma garrafa de óleo de espada, sugerindo que ela o aplicasse na ponta de sua flecha. Eu sei que Lan tem flechas especiais com ponta de Dimeritium. Com sua habilidade não seria desperdício usá-las. Você deveria pedi-las a ele e mostrar do que é capaz. Com seu caráter, ele não hesitaria em dá-las a você, até mesmo elogiá-la. Não se subestime tanto. Milva ficou atordoada. Sério? Lord Aro, não vai me recusar? Leto mostrou uma expressão estranha. Eu estava me referindo às flechas de Dimeritium. Balançando a cabeça, Leto decidiu ignorar a arqueira que estava perdida em seus pensamentos e gritou para os outros bruxos. Os monstros que acompanham o Leshen ancião foram quase eliminados pelo exército. É hora de atacar. Ok. Os bruxos responderam em uníssono. Com espadas de prata untadas com óleo e veneno, os bruxos deslizaram pelas fileiras de soldados Kaeden como cobras, aproximando-se silenciosamente do ancião Leshen.
Os soldados, no entanto, não ousaram se aproximar da criatura, que tinha mais de 4 metros de altura, e apenas a atacaram de longe com flechas que mal a fizeram cócegas. Isso forçou os bruxos a se revelarem mais cedo do que o planejado. Antes que pudessem executar qualquer tática, eles viram um clarão verde, e o ancião Leshen desapareceu de vista, deixando para trás apenas um emaranhado de raízes. Não é bom. Os bruxos imediatamente ficaram em alerta. Sem hesitação, eles ativaram Sinekin em si mesmos e ativaram os sentidos do bruxo para rastrear quaisquer sinais no ar. De repente, Colgrin sentiu um frio no coração. Espalhem-se! Ele gritou em desespero enquanto empurrava um soldado bloqueando seu caminho e se lançou para frente sem pensar. O soldado mal teve tempo de xingar os bruxos quando o chão começou a tremer. Raízes grossas como árvores emergiram da terra, perfurando os soldados Kaeden. Em meio à confusão, o enorme Leshen ancião reapareceu sob uma luz verde sinistra, soltando um uivo que ecoou pelo céu. Os soldados humanos ficaram chocados quando viram isso. Eles podem ter a coragem de enfrentar inimigos que os superavam em número, mas quando monstros várias vezes maiores que eles estavam na frente deles, eles ficaram imediatamente assustados. As formações se desintegraram, e os corpos de seus companheiros, perfurados como abóboras sangrentas, só aumentaram seu medo. Apenas alguns guerreiros, sem consideração por suas vidas, balançaram suas espadas contra o monstro, deixando leves arranhões em seu corpo de madeira, que desapareceu quase imediatamente. Então, com um estrondo ensurdecedor, o ancião Leshen pisou no chão com força, e mais raízes surgiram, transformando uma dúzia de soldados em alimento para as plantas. Os soldados que não foram atacados pelas raízes das árvores se dispersaram imediatamente. Os antigos Leshen ignorou aqueles humanos insignificantes e se virou para Colgrin, que tinha acabado de escapar. Entretanto, o monstro não percebeu que entre os soldados humanos que fugiam, uma figura robusta avançava pela multidão a uma velocidade irracional. Leto, com sua recém-adquirida espada de prata venenosa, perfurou ferozmente as costas do Leshen com um golpe certeiro. Embora fosse difícil, conseguiu penetrar. Uma fumaça azul começou a subir do ferimento, um sinal de que o óleo Relict estava fazendo efeito. O corpo do Leshen começou a escurecer e apodrecer ao redor do ferimento, como se estivesse em decomposição. O veneno impregnado na espada prateada venenosa da víbora lendária de Leto estava causando estragos. E nem mesmo um monstro tão formidável quanto o ancião Leshen poderia impedi-lo. Leto, satisfeito com seu golpe, recuou rapidamente. Com um chute, ele se lançou para longe do monstro, esquivando-se agilmente de sua enorme mão. Ele pulou vários metros, pousando em segurança a alguma distância. Ao atingir o solo, ele liberou um pequeno anel, o pino de uma bomba de dimerítio. Com um estrondo, poeira metálica verde envolveu o Leshen, suprimindo a magia que o cercava. Mas em sua ânsia de fugir, Leto falhou em considerar seus arredores. Embora estivesse seguro, os soldados de Kaeden foram deixados à mercê da fúria do Leshen ancião. Sem sua magia, o monstro permaneceu gigantesco e impenetrável, e sua fúria foi liberada sem discriminação. Claro, Leto provavelmente não se importou muito. Use fogo. Este monstro é imune a aço, mas não a fogo. Alkes gritou tanto para dar uma chance aos soldados quanto para buscar sua própria vantagem. A presença de tantos soldados limitava o uso de seus sinais de área como Igni e Ad. Ouvindo o aviso, alguns soldados reagiram, erguendo tochas e avançando em direção ao monstro. No entanto, um bando de corvos desceu do céu, atacando um dos soldados antes que ele pudesse se aproximar, fazendo-o largar sua tocha. Eu sou Vosh. Uma flecha cruzou o campo de batalha, perfurando uma tocha e incendiando a ponta coberta com óleo de espada espesso, criando um arco de fogo no ar que atingiu o pescoço do Leshen. A arqueira sorriu com o sucesso do tiro, enquanto tirava mais flechas da aljava e mudava de posição. Colgrin viu a oportunidade e gritou para Milva, correndo entre os soldados, enquanto levantava a mão esquerda para fazer o sinal de Igni. Milva imediatamente entendeu o que o bruxo queria dizer. Embora não tivessem ensaiado com antecedência, os dois que lutaram várias vezes para se acostumarem um com o outro também demonstraram uma compreensão tácita surpreendente. Na noite escura, um segundo aglomerado de chamas em forma de cone logo se acendeu, e as flechas afiadas continuaram a perfurar as chamas antes de atingir o corpo do Leshen, fazendo com que ele iluminasse a noite escura. Cada flecha de Milva que atingia o Leshen o fazia recuar passo a passo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.